Chegamos com mais um episódio do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Você é o nosso convidado especial de hoje. Hoje eu estou com ele, pastor Henrique Café. Eu conheci pessoalmente há pouco tempo, mas tenho acompanhado o trabalho dele, o chamado dele através da internet. E é um prazer te receber aqui, pastor, de verdade. Prazer é meu, Vivi. Deus te abençoe. Muito obrigado por aceitar o nosso Amém. convite e que eu sei que vai ser um tempo muito precioso, de muita aprendizagem. Eu estou aqui para aprender mais com o Amém. Senhor nesse tempo que nós vamos ficar aqui conversando. Tá ótimo, tenho certeza que vai ser Vai incrível ser, vai hoje. ser uma bênção. Vai ser incrível. Vamos lá, vamos à Bio. Pastor Henrique Café, ele é pastor integral Sim. da Igreja Bereana, aqui de São Bernardo do Campo. Ele é formado em teologia na escola ID. Tem formação pastoral também na DAE College, assim que fala? College. College? É que é em inglês, College. né? É inglês, não sou. Brasileirado é assim mesmo, college. Colégio Bahia, né, meu irmão? É, Bahia, gente, college. colégio. Influenciador nas redes sociais, tem um Pois projeto é, maravilhoso, né? Que tentando traz a palavra de ensinar a Deus. Bíblia de uma maneira mais simplificada, mas Mais não rasa, né? sim, E sim. temos aí. E mais acessível para as pessoas, né? Porque Isso. assim, às vezes a gente olha assim, a gente lê algumas coisas e fala assim, mas A peraí, linguagem, como é que né? é? Tem umas palavras difíceis, né? Mas enfim. E ele é casado com a Jaque Nunes Café, que não Exato, minha está aqui, digníssima. mas Tá é uma no preciosa. hospital com a minha irmã, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Sou casado desde 2015, 8 anos, faremos 8 anos em setembro. Nossa, bastante tempo, hein? Bastante, juntos desde 2011, então 12 anos É uma juntos. história Uma junto. história, desde eu tinha 16, ela 15. Ai, que legal. Aí Sério, como foi, é que vocês se conheceram na igreja? Como é que foi? foi, eu me converti numa outra igreja, e aí toda a minha família se converte na igreja do pai dela, que é o que é Nossa. pastor, né? Aham. E aí quando toda a minha família se converteu lá, e era um pouco longe a igreja onde eu ia, eu dormia na casa do pastor, eu passava o fim de semana todo lá. Sim. Aí quando eu vi minha família toda nessa igreja, foi o tempo de falar, cara, vou ir pra lá, né? Ficar junto com a minha família. Aí nessa que eu voltei, fui logo me engraçar com a filha do pastor. Conheci ela lá, e aí ele foi. E aí Aí é foi, já, história. primeiro já olhou, É, já falou, desde essa bênção aí tem que ser minha." isso. Eu com 16, ela com 15 anos. Aí a gente Ai, que começou bem legal. cedo. Não recomendo namorar com essa idade, Sim. mas aconteceu, tava nos planos de Deus. Como é que é namorar a filha do pastor? Porque tem Meu todo, né? Deus. O pessoal fala Tem. toda É porque uma a coisa filha do assim. pastor, ela é uma vitrine, né? Então, do Uhum, tipo assim, tudo o que acontece com ela, talvez, ou com ela ou com ele, depende se for filho ou uhum. filha, mas é elevado, né? Então, como é um espelho, o É, pastor é a figura central ali e tal. Então, tudo que acontece com a família sempre ou é mais importante, é mais elevado. Então, assim, uhum. é bem desafiador. Muito desafiador. Porque quando você namora com a filha do pastor, agora você é o Você namorado também, da filha do do filho do pastor. pastor. E Aí, não procede não, para ver. exatamente. Foi muito desafiador, mas Ah, mas tava nos planos de Deus. como é que foi seu processo de conversão? Como é que foi? Ó, eu tinha 15 anos, então eu vim de uma família. ah, Meu pai, minha mãe, mais dois irmãos, né? Então somos três irmãos. Então o contexto familiar que eu cresci foi bem. Foi na região de Diadema, aqui no ABC mesmo. Uhum, Cresci, nasci em Santo André, aqui onde a gente tá, uhum, mas cresci em Diadema. E meu pai, ele era alcoólatra, né? Alcoólatra, assim, excessivo, tudo. uhum, E minha mãe sofreu violência doméstica. Então eu cresci num contexto, assim, numa favelinha ali de uhum. Diadema. Meu pai batia mesmo, espancava. Tenho lembranças, assim, do meu pai arrastar minha mãe pelo cabelo, assim, no meio da rua e bater nela, assim. E foi nesse contexto. Aí nesse contexto eu gostava muito de jogar bola Uhum, e eu consegui para ser menor aprendiz uhum. num mercado chamado Todo Dia, que é numa rede, não pode falar os nomes, nem sei se pode. Não, mas Já foi. fale. É Numa rede verdade, de foi a verdade. mercado, numa rede de mercados, eu fui menor aprendiz e no menor aprendiz você tem que fazer um curso. Uhum, E aqui em Santo André tem um Senac. sim. E quando eu tinha 15 anos, eu vim fazer o curso no Senac, Uhum, né? Aí, nesse curso do Senac, eu conheci um rapaz, eu sempre gostei de música, né? Meu pai sempre foi pra roda de samba, essas coisas, ele me levava junto. uhum. Então, eu aprendi a tocar cavaquinho sozinho, Sério? violão, Então você toca. eu toco, também toco. Aí foi quando eu conheci esse amigo meu, que ele tocava guitarra na igreja, ele falou assim, ele foi bem doido. Hoje ele tá comigo na igreja, olha que coisa doida. Hoje Olha ele é o só. líder de louvor Nossa, olha como nosso da Deus igreja, e hoje faz. eu sou pastor dele, né? Olha que O cara bênção. Olha ganhou como que pra Deus Jesus o pastor faz. dele. Que doido isso, né? Aí ele falou assim, Henrique, vamos lá, eu vou te colocar pra... Você quer tocar na minha igreja? Foi assim o convite.
Eu falei, como assim tocar na sua igreja? Não, vamos lá, quero te colocar pra você tocar na minha igreja. E como eu gostava de música, Uhum. aí foi assim, foi um fim de semana, a gente foi na igreja, e pra mim era tudo muito novo, eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, né? E eu me converti numa igreja bem raizona mesmo, assim, Assembleia de Sim, Deus, nossa, é raiz. bem. Era, então assim, as mulheres, tinha um grupo das mulheres, o grupo das crianças, o grupo dos jovens, né? Eu lembro Sim. que os jovens era, não era Som do Céu, assim, tem aqueles nomes, é Rosa de Saron, É, Cordeiro de Jesus e tal. E eu lembro que ele me é colocou, né, verdade, assim, é o Shaddai, é verdade. aí, Adonai, isso, o nosso era grupo, Leões de Judá, eu acho. grupo Adonai, isso Isso. mesmo. Aí eu lembro que ele pegou e me colocou pra sentar no meio dos jovens, assim, não foi nem na igreja, assim, né? Ele me colocou no meio dos jovens, e eu ali sem entender muita coisa, vendo pela primeira vez, assim, uma igreja evangélica O e que que você tal. sentiu? Você ficou com Então, eu, eu, vergonha? fi- Você eu ficou fiquei, intimidado? Como é que eu você. fiquei curioso, né? Porque eu Uhum, nunca tinha visto, assim, nunca tinha uhum, entrado, né? Eu uhum. nunca tive contato. E aí, nessas igrejas mais raiz mesmo, cada grupo tem uma oportunidade, né? Então foi as Sim, irmãs cantando e tal. Aí quando foi na hora do grupo dos jovens, e você fica de pé, tem aquela a regente que fica sim, que fica a ali, regente na frente. Eu sou dessa época, pegou, pastor. né? Então você já sabe. Aí, quando o pessoal se levantou, eu achei estranho. Aí eu fiquei sentado, o pessoal se levantou, aí quando eu olhei todo mundo de pé, eu falei, ah, meu, eu só vou Vou ficar ficar de sentado. pé. Aí eu levantei de pé. E sem entender o que estava acontecendo. Só vai. Só vai. Só vai. E aí eles começaram a cantar o louvor. E o louvor é o Jesus Meu Guia, não sei se você conhece. Jesus Conheço Meu meu Guia guia. é. E aí nessa canção foi, eu costumo dizer que Jesus me encontrou, né? Não foi nem eu que encontrei Jesus. Aí quando foi nessa canção, é, quando eu percebi, eu tava chorando já, assim, copiosamente. Hoje eu entendo que era um choro assim mesmo de arrependimento. Comecei a pedir perdão pelos meus pecados e chorar, chorar muito, chorar muito. E ali foi o meu processo de conversão, nessa igreja. Só que foi algo tão radical pra mim, que olha que doideira, né? Eu não aceitei a Jesus, não confessei Jesus Naquele naquele dia? dia. Não, Não? porque eu acho que não teve confissão, o pastor não. Uhum. Só que eu comecei a ir. Aí fui pro grupo de jovens, comecei a evangelizar, a gente ia pra escola dominical, fazia parte da oração, que era consagração às 8 horas da manhã. E eu comecei uma rotina cristã, assim, e as pessoas pensavam que eu já era crente. Por quê? Eu tinha ido lá, Nossa. eu tinha chorado, né? Sentado no grupo dos jovens. Aí depois de uns 2 meses, olha só, depois de uns 2 meses, Nossa. eu comecei a ver as pessoas indo na frente confessar Jesus. Aí eu virei para ele e falei, cara, eu nunca fiz isso aqui não. De aceitar Jesus. Ele, como assim? Você não é Você é crente? crente já e Porque não foi algo tão radical assim, né? foi algo que foi Foi uma mudança tão, transformadora mesmo, né? daquele dia em diante, foi algo radical mesmo. E aí eu fui, aceitei Jesus e foi esse processo. Aí nessa igreja eu fiquei, eu acho que uns 5, 6 meses me batizei lá e tal. E aí foi nesse processo minha família se converte. Então meu Foi pai, que era através de você? Através da sua então, na vida? verdade foi o meu pai. Meu pai tinha ido antes, então assim, meu pai ele Uhum. era alcoólatra, desempregado, minha mãe trabalhava de faxineira, sustentava a casa Uhum. toda. E aí ele, de repente, ele chega em casa e tava na semana do divórcio. Minha mãe tinha pedido divórcio, a gente ia sair, meu pai ia sair de Nossa. casa, ou a gente ia sair, a gente não sabia, né? Uhum. E aí, na semana do divórcio, meu pai chega em casa e diz assim: Eu conheci Jesus. Do nada, assim. Conheci Jesus. E minha mãe falou assim: Mas como assim? Não, eu conheci Jesus e eu quero que você me dê mais uma chance. Aí minha mãe falou Olha. assim: Minha mãe já tinha dado outra chance, meu pai já tinha traído minha mãe várias vezes e tal. E aí minha mãe falou assim, olha, foi o seguinte, a partir de hoje, se você encostar o dedo em mim, que ele batia muito nela, né? Se você encostar o dedo em mim, ou beber uma gota de álcool, ou fumar e tal, a gente vai separar. Daquele dia em diante, meu pai nunca mais bateu, nunca mais Glória a bebeu e Deus. tal. Então, meu pai trouxe uma transformação para nossa família. Nesse Foi meio tempo, notória, né? eu me converto, e aí minha família se converte. Minha mãe depois, Olha que meu irmão, bênção. minha irmã. E aí, como eu estava numa igreja mais distante, que foi a que eu me converti, quando Uhum. eu vi toda a minha família ali naquela igreja, onde eu conheci a minha esposa, eu decidi ir pra lá. E aí foi isso. Aí minha família toda foi para os pés do Senhor, né? Virou cristão e tal. Então eu não venho de uma família cristã, Sim. né? Então a gente se converte aí há uns 12, 13 anos atrás. Tudo isso aconteceu em 2010, mais ou menos ali. E foi tudo muito rápido, né? Foi tudo Parece que foi muito tudo rápido. muito. Tudo. Parece que Deus já estava com pressa. Tanto é que meu pai falava que, assim, a última a se converter da minha família foi minha irmã, Uhum. que hoje, né, que tá no hospital. Foi minha irmã. E meu pai falou assim, olha, eu só vou descansar quando eu ver a minha filha batizada. Olha. Então a gente se conversa ali em 2011, 12. Em 2015, a minha irmã se converte. Uhum. Junho de 2015, minha irmã se batiza nas Olha. águas. Aí, família toda, né, completa ali. Sim. E 3 meses depois, meu pai falece.
ataque cardíaco. Nossa, já realmente E foi o aí ciclo, fechou, era fechou um a ciclo. missão A que Deus missão. deu pro meu pai, assim. Nossa, que lindo. E aí toda a minha família agora no, né, nos caminhos do Senhor, enfim. Meu pai. Então, meu pai convertido mesmo, eu tive uma relação com ele de uns 2 ou 3, uns 3, 4 anos, no Uhum. máximo, né? Ele conver... E assim, antes você tinha a relação com ele era Era conturbada, muito difícil, era né? difícil, né, Porque gente? era muito difícil. O Era, contexto familiar era muito difícil. sim, sim. Então, Como é que você lidou com isso? então, depois que eu me converti, foi. Eu lembro que eu não pensava muito nisso, assim, sabe? Porque meu pai Uhum. também tinha se convertido. Então, Uhum. assim, a nossa família mudou, né? Teve uma Então, cura é uma genuína cura ali. geral, real e Uhum. tal. E em 2015 meu pai falece. E ali foi uma inclusive foi 15 dias antes de eu casar. Meu casamento era dia Nossa, 26 de 9 de desafiador, hein? 2015. Meu pai falece no dia 11 de 9 de 2015. 15 dias. E Nossa. naqueles últimos 2 meses a gente pintou a casa juntos, né? Que a gente já tava com a casa. Uhum. Ele me ensinou a trocar resistência de chuveiro, ligar chuveiro, aquela coisa toda. E ali quando eu tive mais aproximação, assim, com o meu pai. Tipo, faltando pouco tempo pra eu casar. E ele morre, né? Ele falece. E aí eu lembro que no velório dele foi quando eu tive um start dentro de mim, assim, né? Uhum. Foi muito triste, foi muito doloroso. Mas ali no velório eu entendi que Deus ele tinha uma missão pro meu pai, né? Que era através da vida dele, que era o mais improvável. Que se você Sim, olhasse pra minha família, você falasse assim, aquele ali vai se converter, o último que você falaria era meu pai, era seu pai. que era o pior, né? Então, por meio dele, ali eu entendi que o Senhor ele tinha um plano. E o plano era, por meio do meu pai, o mais improvável, trazer nossa família para o Senhor. E ali começa a jornada de fé, né? Uhum. Então, a gente talvez vai entrar um pouquinho mais, mas essa minha sede, meu desejo de conhecer a Bíblia e a Uhum. Escritura veio muito do meu pai. Quando meu pai se converte, meu pai comprava 5, 10 Bíblias de estudos. Ele tinha mais de 10 Bíblias de estudos. Nossa. Então Uma foi por uma mês. conversão Então, também muito genuína. genuína É, e muita sede mesmo, muita muita sede. Ele me fome. acordava de madrugada pra gente orar junto. Olha só. Na época a gente só tinha 2 quartos em casa, minha irmã dormia em um, meu pai em outro, eu dormia na sala. E ele Nossa. acordava 3 horas da manhã, eu lembro até hoje, 3 horas da manhã, e ele orava na sala, né? E ele lá, Uhum. filho, vamos orar. Acordar pra orar. Aí eu chegava do trabalho, ele tinha lido a Bíblia, estudado, ele me chamava pra gente ler textos bíblicos juntos. Então hoje eu até trouxe uma aqui, Bíblias de estudos que era dele, que passou pra mim. Então eu tenho essa imagem do meu pai muito presente com a Bíblia, com sede, muito questionador. Meu pai era assim, muito Uhum. questionador. Então assim, ele não engolia qualquer coisa. Ele ouvia uma Sim, pregação, ele era sim. crítico, né? Às vezes até excedia um pouco, mas era natural dele. E isso passou muito para mim e pro meu irmão também. Então, meu pai, Uhum. ele gostava muito de ensinar. Ele era professor de escola bíblica. Era um Então, apaixonado por muito Jesus. apaixonado. Então, assim, essa veia, assim, esse desejo de entender, e não somente entender, mas passar a Bíblia, veio muito do meu pai. Você entende que hoje esse propósito que você traz de levar a palavra através da internet hoje é um pouco dessa semeadura com É seu pai, o, né? o É? caminho que meu pai abriu. O Foi. caminho que meu pai Você vê abriu. como é que é importante, né? Às vezes a gente acha que não, a gente só está ensinando, só está falando, mas é uma Não, semente para o exatamente. filho que vai fazer a Exatamente. diferença. E Imagina essas no sementes que a caminho, gente né? lança na internet para milhares de pessoas, o quanto isso não pode gerar no coração de muitas e muitas pessoas, né? Então, não tenho dúvidas que foi algo semeado do meu Da pai vida do para seu a pai. gente em tão pouco tempo, porque não foi uma coisa que a gente aprendeu desde os 5 anos de idade, que a Uhum, gente cresceu na igreja, não foi isso. sim. Foi dos meus 15, 16 anos quando eu me converto, 15, 16, até os 21, 5 anos, Nossa. que foi o tempo dele falecer e eu me casar. Então, nesses 5 anos que foi quando eu tive uma relação boa com meu pai mesmo, assim, né? No sentido, assim, sólida em Jesus, que ele semeou esse desejo pela palavra, essa sede pela Bíblia, e entender, questionar, estudar, procurar. Então, com E a certeza foi. família de vocês? Tios, avós? Assim, ó, a família O da que, que, Jaque. que isso gerou? Vendo essa transformação do seu pai, porque é uma transformação Ah, muito não. Então, radical. Ele, e não somente familiares, mas a gente cresceu numa favela, né? Favela em aham, Diadema. E a favela é pequena, então todo mundo se conhecia. Então todo sim, mundo conhecia meu pai, né? Que sim. era o café. Eu sou meu Seu pai. café? Seu café. E passou pra mim o café também. Não é Não, sobrenome? é sobrenome, É então sobrenome. só chamavam Ah, ele de café. Era Roberto Café, mas só, ah, só café. E aí houve até como que eu posso dizer? Uma surpresa na comunidade que a gente cresceu. uhum, Entendeu? eu Porque, acredito caramba, que o sim. café batia na Rosa, né? Que era minha mãe, Aham. que é minha mãe.
E do nada ele parou. Se converteu, tá indo pra igreja, e ele gostava muito de usar terno, sabe? Ele tinha uns ternos bonitos, assim, e tal. Uhum. Então, houve uma mudança, assim, até mesmo na comunidade onde a gente Uhum. vivia, e também no familiar também, né? Então, a família do meu pai não era tão próxima ali, mas a da minha mãe era Uhum. bastante. Então, Mais próximo. as pessoas começaram a olhar e falaram, caramba, aconteceu alguma coisa, né? Tá Aconteceu alguma coisa. diferente. Exatamente. E aí Ai, foi caminhando. isso é bom. Me fala aí, como nasceu esse projeto de levar a palavra na internet através dos vídeos? Eu vi Tá. um vídeo seu que me chamou muita atenção, muito curioso, que foi você contando um pouquinho da sua trajetória, no Aham. início, esse início, você pensou em desistir. Como é Ali que, foi como é bem no que, comecinho. sabe? Qual foi, eu acredito que seja assim, né, os direcionamentos do Senhor através da oração, da fé, mas assim, o que que foi que gerou essa perseverança de uma forma real? Porque a vontade de desistir quando você não vê os resultados, Sim. né, assim, que você porque a gente Principalmente para pensa uma nossa, coisa, né. para nossa geração que a gente é muito ligado aos números, né? Então, Sim, assim, sim, você é sim. valorizado pelos likes que você tem, pelos Uhum, seguidores. uhum. Então, é até normal, assim, no sentido assim, você olha para alguém diferente quando você vê que ela tem um status elevado, ou é diferente, né? Sim. Então, eu lembro que quando eu comecei, isso 2000, eu me casei em 2015, é assim que eu casei com a Jaque, 2015, Uhum, uns 8 anos atrás, eu já tinha algumas tentativas de gravação. uhum. Então, eu gravava vídeos pro YouTube, pro Facebook, o Instagram nem tinha na época ainda, pro Facebook e pro YouTube, era o principal. E tal, eu lembro que tinha um canal com um amigo meu chamado Na Contramão. Tem até Hum. hoje esse canal, tá? Tem? Tem. E a gente gravou alguns vídeos, ali já era meados de 2018, eu e ele juntos. Uhum, Fomos criando conteúdos, mas nunca foi algo que eu fazia assim, recorrentemente, né? Com consistência e tal, porque uhum, eu dava uma desanimado, olhava, acho que não tá dando muito certo e tal. E você dava aquela desistida. Mas isso sempre teve no meu coração. Sempre teve no meu coração. uhum, E aí, nas redes sociais hoje, né, isso tudo que aconteceu, obviamente, foi fruto do que a gente tinha já no coração há uhum, anos atrás, uhum. porque surge do seguinte, uma das coisas que me incomodava muito, eu sempre costumo dizer assim, né, você quer saber o que Deus te chamou para fazer, geralmente é aquilo que te incomoda, porque às vezes a gente tem uma tendência natural de reclamar daquilo que incomoda, É mas às vezes Deus nos chamou verdade. para ser uma solução daquilo, né? Sim. E eu lembro que quando eu ouvia alguém pregando algo de forma rasa, eu ficava, meu Deus, mas não é assim e tal. Ou quando eu questionava, ou quando eu vi um professor dando uma aula sobre um assunto e eu vi que tipo, não tinha aprofundado. E aquilo ali me deixava nervoso, que eu falava, meu Deus, até discutia, eu era chato na internet antigamente. Eu entrava no grupo de discussão, debatia arminianismo, calvinismo. Aham. Já estava dentro de mim isso, né? E eu o Questionamento, questionamento, o o inconformismo, inconformismo, né. exatamente, o inconformismo não. Eu acho que isso faz a diferença. Eu acredito que isso Sim, faz porque a você se torna alguém diferença. mais investigativo, Uhum. né, Você então não engole qualquer isso, coisa, você né, tem uma você mentalidade tem um pouco mais é, crítica, tem que ser sim. dosado, mas isso Sim, é sim, muito bom, sim, é uma sim. característica dos bereanos, né, então, eu sempre Uhum, falo, né, o pessoal pergunta, bereana? O pessoal não conhece essa história, mas uhum, imagina assim, se chega o apóstolo Paulo aqui no podcast, uhum. tudo que ele falasse a gente não ia abrir nem a Bíblia para conferir, Sim. mas imagina Paulo chegando em Bereia, Uhum. pregando, ensinando, né, Paulo, tudo bem, esse é Paulo, né, mas deixa eu conferir se está certo. Então, independente de Hum. quem fala, quem tem esse instinto bereano, é alguém que tem um instinto investigativo, né? E eu sempre tive Sim. isso que foi Aham. semeado do meu pai, continuei fazendo e tal. E aí, esse ano, porque tudo aconteceu na minha vida esse ano, né? Sério? 2023, que a Sério, gente pastor? que estourei na internet, foi isso. Porém, já tinha um propósito desde o ano passado, né? Então, a Uau. gente planta a igreja, aqui em São Bernardo, mas ainda morando em Diadema. Uhum, A igreja começa a nascer, começa a crescer, a gente vê pessoas da região chegando, e a gente estava distante. uhum, Então eu falei assim, amor, a gente precisa mudar para São Bernardo, que é próximo da igreja e uhum. tal, próximo dos irmãos, a gente tem que estar ali para pastorear. Pertinho, né? Só que o custo de vida em São Bernardo é 3 vezes maior Uhum, praticamente do que Diadema. uhum. E a gente olhou para nossa para as finanças e falou, assim, amor, não dá. A gente começou a fazer um plano, falou, e se você fizer um curso de interpretação bíblica, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Uhum. Isso ano passado, eu com 1.400 seguidores. Falou, se você fizer isso e Nossa, tal. pastor, sério? Só pra você entender. Só pra resumir, a gente já vai Não, caminhar. pode, eu quero saber dos detalhes, porque Aí, é uma coisa que me chamou muita atenção foi a sua história, sim, né? Porque tem um pouco a ver também com
comigo, com Aham. o meu objetivo com o podcast. Sim. E realmente tem vezes que eu falo: "Senhor, isso aqui não é para mim". Mas aí Mas vem outra então, situação, o senhor é o propósito. persevera. Exatamente. A gente tem que olhar para o propósito. É. Então foi assim, aí a gente tinha esse propósito, falou, amor, a gente precisa ter alguns elementos para gerar renda, né? E aí eu já tinha minhas formações, eu já dava aula em igrejas Uhum, presenciais, então eu tinha turmas que eu dava aula de liderança, eu ia em uhum. igrejas que eu conhecia, de pastores, Sim, mas nunca tinha feito algo para a internet. sim. E aí a gente planejou, tinha um curso pronto, aí a gente falou assim, olha, no começo do ano que vem, que seria esse 2023, a gente vai Uhum, lançar esse curso. Aí eu falei, tá bom, amor, beleza. Eu lembro que foi virada de ano, assim, eu lembro que era 2 de janeiro até hoje. Virou o ano, eu e a Jaque, a gente sentou em casa, falou, amor, a gente tinha planejado algumas coisas, vamos orar por esse ano, né? uhum, Eu lembro que a gente estava no sofá de casa, a gente começou a orar, eu orei por ela, e ela começou a orar por mim. Nessa que ela começou a orar por mim, ela colocou a mão assim no meu peito e ela falou assim, Senhor, começa de criatividade. Ela usou essa palavra assim, olha que coisa doida, né? Eu nunca vi alguém orar por criatividade por alguém. Eu sim. lembro que ela usou essa palavra. A gente orou e tal, planejou. E ela falou assim: ó, você vai lançar o curso agora, né? Porque só que a minha ideia era o seguinte: era conversar com amigos que eu conhecia, Uhum. no off ali, WhatsApp e tal, igrejas, e Sim, sim, oferecer. sim, Eu sim, falei, sim. amor, se a gente vender 30 desse nesse valor, a gente já consegue juntar um dinheiro nos próximos 3 meses, a gente, né, muda e tal, e Uhum. vamos ver o que. Mas tem um propósito. O propósito é o quê? Estar perto dos irmãos, Sim, pastorear, que é o sim, que sim, o sim, nosso sim, chamado hoje. sim. E aí foi isso. E eu lembro que eu fiquei muito incomodado, assim. é, Era pra ter lançado no começo de janeiro desse ano. Eu fui lançar em fevereiro. Uhum. E eu fiquei com muito medo, né? Falei, meu, vai que ninguém compra. Sabe, aqueles pensamentos assim, né? Sim. E aí eu lembro que. Aí a Jaque foi. E aí, amor? Ela falou, amor, por que você não lança? E eu dava umas desculpas e tal. Ela ficava em E cima, ela e ela ela em estava sendo cima. usada pelo Senhor, hein, para te dar Exatamente. aquela Aí empurrada. foi assim, ó. Aí eu lembro que foi um. A gente tava pra lançar. Aí eu falei assim, amor, quer saber? Eu vou fazer um vídeo. Foi assim, ó, foi do nada. Do Falei, amor, nada. vou fazer um vídeo, porque, meu, eu não tenho nenhum. Aqui no meu Instagram ele não tinha muito conteúdo, né? Uhum. Falei assim, não tenho nada no Instagram, então vou fazer um videozinho, e aí só pra criar um conteúdo, e aí depois eu lanço. Foi assim. Aí eu lembro que o meu primeiro vídeo foi Filipenses 4:13, né? Você Uhum. entendeu errado, Filipenses 4:13. Posso tudo naquele que me fortalece. É Sim. um texto clássico que muita gente Sim, sim, interpreta sim, como se sim. pode conquistar todas as coisas. Sim. Esse vídeo bateu quase 3 milhões, 2,4 milhões de visualizações. Nossa, o Foi primeiro esse o vídeo. primeiro vídeo. Foi o primeiro vídeo. Então Eu foi lembro, esse vídeo que foi que foi ele. trouxe toda E olha que à doido. tona o Exatamente, propósito. exatamente. Então eu peguei esse Uau. vídeo, fiz, mas muito despretensioso. E eu lembro que nesse dia a gente ia para um casal de amigos nossos, líderes, que a gente ia planejar as datas da igreja do ano e tal. Uhum. Eu lembro que eu fiz o vídeo à tarde, assim, às 18 horas eu postei, e a gente foi para casa desse casal. A gente foi e tal, aí comemos pizza. Eu lembro que eu cheguei em casa meia-noite e pouco, 11 e pouco, quase meia-noite, e sem ver nem nada, né, eu cheguei muito cansado, fui dormir. Quando eu acordei um pouco mais cedo que a Jaque, tinha feito meu devocional, tava fazendo meu devocional ainda e tal. Aí a Jaque levantou e eu lembro que ela chegou na sala com o celular assim, ó. Ela falou assim, amor, você viu o que aconteceu? Eu falei, o quê? Aí ela abriu o celular e me É. mostrou. Quando ela abriu o vídeo, sei lá, já tava com 50 mil visualizações, Uau. eu já tava com quase 10 mil seguidores. Eu lembro que no dia que eu Nossa. lancei eu tava com 1.496 seguidores. Nossa. 1496. E aí quase Foi uma 10 resposta mil. de Deus ali, né. E, cara, e tum, tum, aí começou a crescer. Aí toda hora a gente chegando. E é engraçado que o pessoal começou a chegar e não tinha mais nenhum outro conteúdo. Uhum. O pessoal, mas cadê os outros vídeos? Você não tem mais vídeo falando? Eu falei, gente, aconteceu agora, né? Não tem nenhum conteúdo. Essa foi a resposta. Foi uma resposta de Deus. E aí, aí eu fui começando a fazer. Aí eu fui começando a fazer vídeos. Aí eu fiz o segundo. Até o terceiro eu ficava muito receoso. Falei, mano, acho que eu dei sorte na minha cabeça, né? Eu dei sorte, acho Sim, que sim, não sim. vai vingar, né? Sim, Aí sim. o segundo, pum, estourou. O terceiro, de novo. E eu lembro que quando eu fiz a live de lançamento do curso, que é o de Uhum, interpretação bíblica, uhum. na live eu bati 50 mil seguidores, enquanto eu tava Uau, fazendo a live. uau. Então, o que eu planejava vender dos cursos ali, que se eu não me engano era 30 cursos que eu queria vender, a gente vendeu mais de 10 vezes mais. Olha que bênção. Então, o recurso que a gente conseguiu foi recurso suficiente para a gente mudar de cidade, Olha conseguir um só, que apartamento, né, alugar um bênção. apartamento e vir para a cidade. E aí as coisas começaram a acontecer. Então é Olha, tudo muito recente, né? é A gente tu está em é julho, começou nossa, em janeiro ali pastor. mais ou menos. Então, isso que está acontecendo nas minhas redes sociais
as pessoas pensam que foi uma sorte, ou foi... Teve um rapaz que me ligou, meu pastor, né, o pastor Uhum. Brunelli, ele falou assim, Henrique, tem muita gente fazendo o que você faz Sim, e não tem o mesmo resultado. exatamente. E aí ele falou assim, cara, isso é uma bênção de Deus na sua vida. Uhum. Você teve um propósito antes disso, né? O propósito não era somente aparecer, Exatamente. mas era trazer uma interpretação genuína, bíblica da palavra sadia, mas também você tinha um propósito maior que era estar perto das suas ovelhas, pastorear elas mais de perto. E, cara, Deus honrou. Deus E viu foi né, o assim. seu coração. E aí, desde então, eu tô nessa jornada. Passei pelo processo de quase perder a conta, fui hackeado, quase perdi minha conta Nossa. em maio, né? Uhum. Enfim, mas São tudo os certo. desafios Os que a desafios. gente enfrenta, né? Exato. E aí caminhou. E os feedbacks? O que que você tem ouvido? Porque tem também um vídeo muito curioso seu, Tem os que eu, das polêmicas, né? os, Tem os os polêmicos, polêmicos. e tem as perguntas polêmicas, tem as respostas polêmicas, algumas engraçadas. Eu vi um vídeo você É, fazendo, eu dei muita risada também. Então, eu acredito que o diferencial, além de ser a profundidade na palavra de Deus, é também essa forma de você se comunicar, porque pelo que eu vejo, é você sendo você. uhum, E eu acho que isso que traz as pessoas, porque as redes sociais têm muito filtro. Então as pessoas, sim, né, põem filtro estético e filtro mesmo nas aparências, no uhum. jeito de falar, no jeito de se expressar. E eu acredito que a verdade mesmo, na verdade, ela traz isso, ela aproxima as pessoas, né? Eu acho que o fato de eu ser na internet quem eu sou aqui. Então, assim, Uhum. o jeito que você tava me vendo conversar, fazer umas brincadeiras, eu sou assim, natural. Sim, Então, eu sim. lembro que quando eu comecei a fazer os vídeos, eu pensei nisso. Eu falei, eu tive uma crise ali. Eu falei, cara, como que vai ser a minha imagem? Uhum. Será que eu me porto como aquele teólogo, arrumadinho, com um fundo cheio de livro atrás, né? Verdade. Ou, ou ser quem eu sou. Porque É, assim, se eu começo a ser alguém que eu não sou, sustentar isso se não torna muito vai, não difícil consegue. É a verdade. longo prazo, É entendeu? verdade. E ser quem eu sou nos vídeos, muita gente fala que eu sou raso, muita gente fala, por exemplo, nos vídeos, né? Tem os haters também, vem junto, vem tudo junto no Sim, pacote, né? sim. Só que é muito mais as pessoas que são abençoadas, que mandam mensagem assim, Sim, sim. pastor, esse vídeo aqui foi uma resposta de Foi Deus na minha vida, aquela coisa esclarecedor. toda. É. Mas vem junto também os haters. Só que tem muita gente que fala assim, mas você parece muito jovem, adolescente. Mas eu sou jovem, tenho 28 anos, é a minha Uhum. linguagem, e eu entendi a linguagem que a Uhum. minha geração Sim, isso é ouve, importante. entendeu? Se eu chegasse lá com uma versão de 1980, falando sobre jactância, palavras difíceis, Sim, a minha geração não iria não me ouvir, vai. porque eu conheço a minha geração. Então a Uhum. comunicação ela passa pelo entendimento de quem te ouve, né? Eu preciso entender quem me ouve e a partir dali eu planejo uma comunicação. Jesus fazia isso. Sim, Jesus ele usava parábolas. Por que ele sim. falava a palavra de ovelha, por exemplo? Uhum. Porque tinha muitos Sim, pastores. Por que naquela que ele época. usava agricultura? Porque Uhum. fazia parte do cotidiano das pessoas. Então, a minha tentativa, e alguns, tipo, aqueles teólogos mais assim, que tem a linguagem mais rebuscada, dá aquelas alfinetadas também. Mas assim, eu entendia o meu público, entendia a minha linguagem, e o que é interessante é que não é só jovem. Quando eu abro meu Instagram e as pessoas que mandam mensagem também, eu tenho pessoas de 35, 40, 50, 60 anos, Sim. né? Que mandam mensagem, que estão ali no grupo do Telegram que eu fiz também, do estudo bíblico. Uhum. São pessoas de variadas idades. Então, eu creio que a linguagem ela é muito importante. Ela Eles se chama muita. identificaram com a linguagem. Então, a minha proposta é o seguinte: tentar pegar textos e expressões difíceis e passar de uma forma simplificada, mas não sendo raso. Entendeu? Sim, Essa, é o que essa, tem essa é a feito a proposta. diferença. É. E aí, assim, aí tem alguns assuntos mais polêmicos. Tem muitos assuntos polêmicos que eu ainda não entrei. Sim. E que talvez eu não planejo entrar, Uhum. né? Talvez. Porque eu tenho uma proposta muito clara, que é falar Uhum. sobre a Bíblia. É a palavra de Deus, é isso que eu quero Isso é fazer, né? legal. E eu acho que isso tem sido talvez um O diferencial. diferencial. Como é É, que você escolhe os temas? olha, Como é que você tem escolhe? semanas que eu planejo, tem semanas que eu não planejo. É mesmo, Então, pastor. assim, muitos vídeos são frutos de estudos bíblicos. Uhum. Então, assim, é fruto da minha leitura bíblica, de pregações. Como eu sou pastor de igreja, então sempre estou pregando. Uhum. Frutos de conversas. Uhum. Toda semana, por exemplo, eu estou com um grupo de pastores da Bereana lá, né? A gente está junto toda Uhum. terça-feira de manhã. Ali naquelas conversas, um fala uma coisa, caramba, isso aqui dá um vídeo. Olha Eu só. anoto. Aí eu vou aprofundar, eu tento, faço um roteiro Uhum. e faço o vídeo.
vai da necessidade também dos seguidores. Então, Uhum. no Telegram eu pergunto, gente, o que vocês querem aprender? O pessoal vai dando várias sugestões. Por exemplo, o vídeo da Trindade que eu fiz Sim, ontem sim, eu vi. é fruto também das pessoas. Cara, o que é Trindade? Como que explica? Então, eu reagi àquele vídeo, mas mandei o estudo bíblico lá pro pessoal. Então, é mais ou menos assim. Uhum. Como, é o que eu falo, eu não sou tipo assim, eu não sou um influenciador digital 100%. Eu não vivo Sim, da sim, internet, sim. É, meu entendeu? Eu sou caso um também. pastor de igreja, Uhum. né? Então, hoje o meu tempo ele é mais dedicado à igreja do que às Uhum. minhas redes sociais, Uhum. né? Então, tem coisas que tem semanas que eu consigo planejar certinho, Uhum. mas muito deles é fruto de estudo, de conversas, Acho que o da Senhor vai necessidade dos direcionando, públicos. O Senhor vai, vai ali, de vai repente é uma ideia direcionando. que eu tô aqui, caramba, isso aqui dá um vídeo e tal, faz isso aqui. E aí vai surgindo, né? Então eu vou fazendo aos poucos, assim. Eu não quero ter aquela pressão também de estar sempre aqui postando, Sim, aquela coisa aquele. toda. É, porque É, fica. É um às vezes fardo, né? a gente se Fica. torna refém das redes sociais, É, apesar de sempre ter que fazer alguma coisa, porque porque senão as o pessoas. algoritmo também, né, as Isso, pessoas tem isso também. entendeu? Então E é toda essa uma, questão Você que isso. cuida ou tem alguém que te Hoje auxilia? sou eu e a Uhum, minha esposa, a Jaque. que Então ela me auxilia. ajuda, Uhum, por exemplo, as pessoas que mandam mensagens, eu deixo com ela para responder e tal, para uhum. eu me concentrar mais em pensar no vídeo, porque hoje Sim, assim, eu sim. penso no vídeo, eu faço roteiro, eu gravo, eu edito e posto, né? Uhum. Eu faço tudo. Nossa, é muito legal. Ó, pessoal, assistam. Quem ainda não acessou, vai acessar. Os vídeos do Pastor Henrique, eles são muito legais, porque assim, tem a profundidade, aí tem todo O a criatividade, contexto, um aham, contexto. Ele põe figuras, põe vídeos que imagens. ajuda a gente a entender melhor. Uhum. E assim, a forma de você explicar também é assim, direta e assim, você prende a sua atenção. Então, isso é muito legal. Essa Você sabe ideia. quem me apresentou? Você foi meu marido. Foi seu marido? Foi meu marido. Ele passando, ele Nossa. falou assim: Vivi, vem cá, olha que legal. Aí ele me indicou, aí eu falei ele falou assim: olha só que bênção. E começou a olhar os seus vídeos e falou assim: é diferente. Aí ele falou assim: por que você não leva ele no podcast? Eu falei assim, Meu amei, vamos Deus. orar. Então, assim, foi através dele que eu conheci, Legal. aí um vai semeando na vida do Aham. outro. E acompanhando os seus vídeos, eu falei assim, nossa, realmente eu não sabia disso. Olha, isso aqui eu via dessa forma. Olha, isso Aham. aqui, ó, me acendeu essa luz. Então, o legal é isso, é a semente, né? A Isso. semeadura e vai passando de um para outro, vai passando de um para outro. Exatamente. E o nome de Deus vai sendo glorificado, né, pastor? Exato. Exato, é isso Ai, aí. que legal. Esse é isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Você me falou aí das formas, né, da Uhum. teologia, da sua forma hoje de pregar, que é um pouco mais descontraída, embora tem todo o fundamento. Você teve algum desafio em relação a isso? Nessa questão de equilibrar essas duas coisas? Ou foi tranquilo para você? Entender que esse era o seu chamado, essa era a pessoa que Deus queria que levasse a Uhum. mensagem, mas não de uma forma mais fechada, mais séria, Sim. mas descontraída para chamar as pessoas. Isso passou Foi assim. tranquilo para você Quando entender? eu me converti num contexto bem pentecostal, assembleia e Uhum. tal. Então, se você pegar minhas pregações de 10 anos atrás, você vai ver eu pregando com a voz mais grossa, respirando assim, tal, 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 né? Daquele bem aquele jeito. Sim, bem Porque era quente. o contexto que eu cresci e Sim, tal. sim. Ali, depois dali eu tive um start na minha vida, que era Uhum, no sentido assim, você precisa ser quem você é. Então, as minhas pregações passou a ser o Henrique mesmo, né? uhum, E aí, quando eu me tornei quem eu sou mesmo, assim, uhum, igual a gente tá conversando aqui, uhum. acho que no domingo que você foi eu que preguei. Foi. Então assim, você viu eu Falou pregando sobre lá, servir. servir. Então, é isso, eu sou assim, aquele jeito. E aí, você começa a ouvir das pessoas quais são os pontos e características sua que mais marcam ou e tal. Uhum, E ela sempre falava assim, um dos pontos, né? Você explica de uma maneira didática, assim, né? uhum, Então eu sempre soube que eu tinha esse talento, no sentido, esse dom, assim, né? uhum. Da explicação, de ser o mestre mesmo. Porque isso eu puxei do meu pai. Meu pai era assim. Meu Sim. pai, ele era um professor, ele explicava e tal. E eu sou assim, eu acabei puxando isso dele e Uhum, é minha característica. Então, quando eu fui para a internet, é interessante que a vida pastoral me ajudou nisso, porque uhum, quando a gente planta a igreja, por eu ter 26 anos, né? Hoje eu tô com 28, mas eu tinha uhum. 26 para Sim, 27. sim. Eu passei por uma fase assim, caramba, como que as pessoas vão me ver? Porque eu sou muito novo, né? E eu fiquei naquela tensão. Será que eu
eu me torno alguém um pouco mais, sei lá, Sério, mais mas. sério e tal, para ver se Uhum, as pessoas, ou eu sou quem eu sou, né? uhum, Então eu passei por esse dilema também na igreja local, nos uhum, primeiros 6, até acho que o primeiro ano, digamos assim, no uhum, primeiro ano. E quando eu resolvi isso dentro de mim internamente, que foi, não, eu preciso ser quem eu sou, eu vou me vestir do jeito que eu sou, eu vou falar do jeito que eu sou. E quem tiver que estar aqui, por exemplo, na igreja local, uhum, vai estar aqui por quem eu sou realmente, não por quem eu é, posso fingir ser, uhum. entendeu? Então, quando chegou as redes sociais, eu já estava um pouco mais tranquilo com relação a isso. Olha Eu não só. tinha mais essa dúvida no meu coração. Sim. Então, foi, cara, então assim, eu só continuei sendo quem eu era mesmo. É, mas ainda, porque quando você começa a olhar para os outros influenciadores, para as outras pessoas, Uhum. você olha e fala, caramba, esse cara fala bem pra caramba, né? Fala muito Sim. bonito, Sim. usa ali e tal, A gente mas acaba. e você acaba entrando no perigo da comparação Sim. e de querer se tornar aquela pessoa e não Uhum. ser quem Quem realmente você você é. é. É E hoje eu creio verdade. que as redes sociais, até na vida em si, né? Quanto mais autêntico você for, mais as pessoas vão se conectar a você, Uhum. né? Quando Isso as é pessoas verdade. enxergam que ele é assim, né? E as pessoas vão te amar e te odiar Vai. sendo quem você é, Vai. né? E sobre os comentários, né? Voltando um Aham. pouquinho dos vídeos. Qual foi o testemunho mais impactante que você recebeu? Que você falou assim, uau, Você fala da da internet, internet em relação aos seus vídeos. nossa, são muitos, viu? Deixa eu ver Teve se eu algum consigo que lembrar você algum aqui. que você fala, não Olha, acredito. teve assim, ó, uma que foi uma resposta de caixinha, assim, né? Uhum, Ela tinha aprendido que pelo fato, porque ela tinha uma vida, essa moça, ela tinha uma vida sem Cristo, uhum, né? Tal, se relacionou com muitos homens e tal, uhum. e ela se casou. E depois se casou, se converteu, tudo. O rapaz também era. Só que esse marido traiu ela, Uhum, né? Traiu ela e tal. E se separou dela. uhum. E ela, na igreja onde ela estava, ela tinha aprendido que assim, ela não poderia se casar novamente, mesmo ela Nossa. ter sido a Uhum, vítima, uhum, né? Porque quando ela estava sem Cristo, ela teve relações sexuais com outros homens. uhum, E ensinaram pra ela que ela só poderia casar uma vez se ela tivesse casado virgem. uhum. Olha, Nossa. olha, olha só que loucura, né? Tipo É. assim, um erro bíblico, doutrinário, Uhum, que ela estava mais de 5 a 7 anos, assim, presa nisso, uhum. quase entrando em depressão, porque Olha o ela não conseguia se perigo, né? relacionar mais com ninguém, aquela coisa toda. E aí, numa caixinha de pergunta que ela fez, eu lembro que eu respondi, Uau. depois ela mandou esse texto, ela perguntou um pouquinho mais. Aí quando eu vi que era sério mesmo, eu falei, meu Deus, não é possível isso. Que tem coisas que a gente acha falando, não é possível. Não é Que possível que tem isso é pessoas verdade. que tipo assim, que pregam isso, que falam sobre esse tipo de Tem coisa, e muita pessoas que coisa, né? acreditam e Sim, fazem a sua leva isso à vida. sua verdade. Exatamente. E aí eu dei uma atenção especial, aí eu mostrei textos bíblicos e tal, isso. Aí foi como que uma libertação para ela. Que ela foi curada, né? Foi curada. Então, assim, a verdade de fato realmente libertou ela, né? Mas, assim, é muito comentário, muita gente, assim, que, meu Deus, eu precisava, tipo assim, eu não tinha uma compreensão errada desse texto, eu comecei a aprender. Tem Sim, muito, é que eu não vou sim, lembrar, assim, sim. um mais impactante, assim, de cabeça da internet, mas é que é muita gente, né? Eu Como é muita acredito. gente, às vezes eu não consigo nem ler todos os directs também, Ai, que mas, legal. assim, são muitos testemunhos É isso mesmo. que vale a pena, né? Ah, Você vale. vê Porque que. assim, a gente recebe os comentários ruins, Sim, mas se você botar na balança, muito é mais são muito as pessoas mais. que são abençoadas, que, sabe, são pessoas que, assim, param o tempo dela para ir lá no meu direct e escrever uma mensagem dizendo assim, Henrique, olha, muito obrigado pelo seu trabalho, continua, sabe? Do tipo assim, continua, porque assim, nesses 6, 7 meses que a gente tá fazendo vídeo, tem mais de 100 vídeos. É que assim, é Uhum. cansativo também, né? Sim, sim. Você tem que sempre trazer um conteúdo, pesquisar e tal, e sem ganhar nenhum tipo dinheiro para isso, e não é o Isso, propósito, mas isso. às vezes torna cansativo, aí você, meu Deus, será que vale a pena ou não e tal. É. Em muitos momentos eu já pensei em parar, né? Uhum. Mas essas mensagens, elas estimulam a gente, cara, continua, você tá no caminho certo, muitas pessoas estão sendo transformadas por isso. É sobre E então, isso. essas mensagens, assim, eu sempre leio, agradeço, porque ajuda, né? Dá Ajuda, dá aquela aquele gasolina, ânimo, fala assim, aquele não, ânimo. é sobre isso. É Exatamente. sobre isso. Você sabe que eu fiz um episódio com uma moça que ela deu um testemunho aqui. Você lembra dela, Rai? A Solange, que foi presa? E aí ela contou. O testemunho dela é lindo, maravilhoso. Uhum. Você acredita que teve mais pessoas criticando, julgando, do que apoiando, falando, nossa, que lindo,
pegando a parte importante que é o que Uhum. Deus fez na vida dela, transformando. E você sabe que eu fiquei triste? Eu falei assim, eu não acredito no que eu tô vendo. Porque assim, como eu disse, eu tô aprendendo, né, muita coisa. Sim, Então eu falei assim, nossa, como é que uma pessoa para e vai em outra rede de uma pessoa que ela não conhece, falar coisas que vai ferir? E eu acho que assim, a nossa geração tá muito nisso também, né? As pessoas têm se escondido atrás da internet sim, para sim. denegrir, para criticar, para matar outras pessoas, né? Isso Uhum. não é bom. E quando eu vejo alguém fazendo a diferença, e o que eu também procuro, através do meu canal, fazer a diferença na vida Uhum. das pessoas, assim como Deus, né, tem feito na minha e outras pessoas também têm. Então, Sim. assim, eu procuro também essa questão. Só que como que a gente É. consegue, né, entender e não Lidar com se esses comentários ou com hate. e não deixar que É. isso afete o nosso Por exemplo, propósito? como eu, li- como eu lidei com isso? Porque assim, como cresceu muito, então cresce também o número de Cresce. comentários, né? É proporcional, é estatístico. Uhum, Então, assim, por exemplo, teve um vídeo que eu fiz, João 10:10, né? O uhum. ladrão vem pra matar, roubar, destruir. Sim. E ali eu mostrei que a gente sempre falou o diabo, né? Uhum, Naquele texto, não é o diabo. Ele tá falando sobre os fariseus e tal, tá no contexto uhum. ali. Eu expliquei esse texto. Eu lembro que nesse vídeo que também viralizou, aí, todo vídeo assim, pra viralizar, ou ele tem que ter polêmica, É né? verdade. Ou você fala um tipo de assunto que é contra o senso comum, que é Sim. contra o status quo, né? Então você sempre pensou de um jeito, mas é de outro. Uhum. E esse vídeo, assim, você entendeu errado. Tem gente que, quando eu começo assim, você entendeu errado, acha que eu tô ofendendo a pessoa, né? Mas é só uma maneira de começar pra chamar atenção, Sim, né? porque senão a pessoa não vai parar É. para ouvir. Aí o cara comentou assim: você é um defensor do diabo. Olha Nossa, só. E eu lembro que no vídeo eu falei: gente, o diabo vem sim pra matar, roubar e destruir, mas esse texto não tá falando sobre isso. Você é um defensor do diabo. Que esse menino. Porque eu tenho cara de novo, né? O sim. que esse menino acha? Você fede a leite e tal, aquele. É Meu assim, e dá uma Deus. treta. E o que eu comecei a fazer? Eu simplesmente comecei a não ler mais. Então, esse foi um dos pontos, né? Legal. Como é muitos comentários, então dava assim 30, uma hora que eu postei, eu olho lá, sei lá, tem 30, 50 comentários, Uhum. vou respondendo os seguidores ali e tal, gente, obrigado, Deus abençoe e tal, tal. Mas quando eu vejo que começa, é, eu não respondo. Agora, por exemplo, se eu vejo que é desrespeitoso, Uhum. existe uma coisa que eu aprendi que é maravilhoso: bloquear. Pronto. Eu simplesmente Simples. excluo o comentário e bloqueio. Porque eu não sou É obrigado, entendeu? verdade. Então, assim, o poder do bloquear Block. é maravilhoso. É maravilhoso. Então, Fica você isso. bloqueia. Então, assim, os membros da minha igreja, né, as nossas ovelhas, eles ficam com mais raiva do que eu. Porque falam: pastor, você viu o que eles escreveram de você lá? Eu falei: eu nem vi, porque hoje eu Para não não leio. deixar entrar no coração. Exatamente. Então, É, guardar o é, coração, né, quando eu pastor? comecei com os vídeos lá do começo, hoje não tô tão polêmico assim, não. Mas lá no começo, que eu postei bastante vídeo, assim, contra o status quo, assim, né? Contra cultural, assim, Uhum, vinha muitos comentários assim. uhum. E ali eu falei: caramba, meu, o que leva uma pessoa a parar o tempo dela pra vir aqui me xingar sem nem me conhecer? Quem que você pensa que tal? Mas assim, a única maneira, eu entendi o seguinte: se eu tô na internet, eu também preciso entender que Uhum, eu sou uma figura pública, uhum. e do mesmo jeito que a minha opinião é pública, É, a pessoa ela também tem o direito dela de falar o que ela quiser. sim. Eu também não posso, né? Mas na minha página eu tenho o direito de deixar o comentário de quem eu quero ou Tá quem eu não quero. certo, é verdade. E ponto, acabou. Por isso que o bloqueio, se você olhar minha lista de bloqueados, nunca teve tanto quanto antes. Meu Então, Deus. é tentar não deixar que esses comentários entrem no seu coração, Uhum, entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Eu acho que esse é o ponto principal, uhum. entendeu? O pode dizer, com a Vivian, tem que estar muito claro o propósito. Sim. Eu sei por que que eu estou fazendo isso. Eu não estou só na internet porque todo mundo Já tá. Não. alegrona, como diz, É, né? Só que de alegrona exato. Exatamente. tem um Então, fundamento por hoje o que me faz trás. continuar é assim: eu sei o que eu estou fazendo aqui, Uhum. eu sei que Deus me chamou para fazer isso, Sim. independente do que as pessoas falem, eu vou continuar fazendo. Porque assim, eu tenho pessoas do meu lado, a quem eu dou acesso ao meu coração, que eu dou ouvido a elas. Então, do tipo assim, tem pessoas que vão lá na internet e comentam, só que ela nunca me viu na vida. Uhum. Ela não conhece a minha história. Ela não sabe aquilo que eu passei. Uhum. Ela nem sabe quem eu sou. É Então, por que verdade. que eu vou deixar o comentário dessa pessoa que não sabe nem quem eu sou, nem a história que eu passei, afetar o meu coração? Agora, é diferente uma pessoa que está do meu lado,
Por exemplo, eu sou pastoreado, eu tenho um pastor. Uhum. Então, assim, quando o meu pastor chega, Henrique, eu acho que você poderia, Uhum. essa pessoa eu vou dar acesso ao meu coração e eu vou dar ouvido a ela, Uhum. né? Então, a gente precisa também selecionar a quem a gente vai dar acesso ao nosso É coração verdade. e a quem a gente vai ouvir. Porque gente para falar, né? A Só tem internet, ela mais. deu É voz a verdade. A todo mundo. todo mundo. E a gente não precisa dar ouvido a todo mundo. A gente precisa Uau. selecionar as pessoas que a gente vai dar ouvido. E hoje eu tenho tentado lidar assim. Então, quando alguém que eu reconheço assim, cara, que tá ali do meu lado porque tá dando uma crítica mais construtiva, Uhum. eu vou dar ouvido. Mas agora, que a pessoa que eu não sei nem o nome, tem a foto de um avatar, de um anime no coisa, quer mandar mensagem, aí não dá, né? Aí não dá, a gente vai selecionando e vai, Ó, essa eu vou anotar, viu? pode anotar. Vou anotar de verdade, pastor. Quem são suas referências hoje? Ó, eu tenho muitas referências. Eu vou começar dizendo das pessoas próximas a mim, né? Uhum. Eu sei que a gente é naturalmente Vai falar natural de a olhar pessoas. É. para as pessoas que estão na internet, né? Então hoje eu tô no ministério que é a Bereana. Uhum. Eu tenho o pastor Walter Brunelli, que tem Uhum. mais de 40 anos de pastorado, tem 70 anos de idade. Uau. É o único brasileiro a escrever uma teologia sistemática para pentecostais, o único no Brasil. Uau. O pastor Walter Brunelli é respeitado no Brasil e fora do Brasil. Uhum. Então eu tenho o pastor Walter Brunelli, eu tenho o meu pastor mais próximo, que é o Ricardo Brunelli, que é o filho dele, Uhum. né, que ele pastoreia os pastores da Da Bereana. Beriana. Então são pessoas que estão ali do meu lado, né, que são minhas referências hoje. Por quê? Porque tá perto de mim. Obviamente, eu tenho pessoas que você tá agora da internet que são referências, mas eu sei que se acontecer alguma coisa, eu não vou conseguir mandar um WhatsApp para ele, né? É Se verdade. alguém, se eu tiver doente, quem vai me visitar não vai ser o Luciano Subirá, por exemplo, que é uma pessoa que eu admiro muito. Sim. Quem vai estar lá vai ser o meu pastor, entendeu? Então, essas são as minhas primeiras referências. Agora, no que diz respeito à internet, por exemplo, né? Então, assim, o Luciano Subirá, para mim, uma, é uma referência assim, gigantesca no sentido do ensino mesmo, né? Sim. Então, ele tem um ministério de ensino absurdo, que eu olho assim, a Orvalho, né, que ele tem, Sim. é um ministério assim que eu sonho ter, né? Hoje eu sonho ter um projeto de estudo bíblico para ensinar as pessoas que eu ainda não consegui pôr em prática, mas Tá tá no caminhando é, para isso, né, pastor? exatamente. Então tem o Luciano Subirá, tem o Douglas do Jesuscope também. Uhum. Desde quando era meninão ali, 16, 17 anos, que ele já estava na internet naquela época, né? Sim, sim, sim. Então ele sempre foi uma referência de jovem que ama a palavra de Deus. Então, assim, as minhas referências sempre foram pessoas que amavam muito a palavra de Deus e que explicavam a palavra de Deus. É doido, né? Então, E essas se pessoas conectou. Se me conectam, conectou. né? Então, hoje eu tenho, assim, tem bastante. Tem o Hernandes Dias Lopes, tem pessoas que eu admiro muito Uhum. no que diz respeito à palavra de Deus, assim. Basicamente seriam essas. Mas eu ouço muita gente. Eu ouço Eu muita gente. Gente acredito. de fora também. Eu ouço bastante gente. Ó, você vem de uma linha pentecostal, né? Uhum, E essa linha, ela traz também, entre outras coisas, as revelações da pessoa uhum, olhar para vocês que te digo. E sim. tá, 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 tá. Hoje, com a sua visão, com o conhecimento que você tem, você acredita mesmo que essas revelações são reais? Ou são achismos? O que que Eu você acha? acredito. Você É quer? polêmico. Não, eu Pode falo, falar. vai. Eu falo. Porque eu acredito nos dons espirituais, Uhum, né? Por que que eu acredito? Porque eu vivi isso. uhum. Isso que eu tô vivendo aqui hoje, por mais que muitas coisas aconteceram de uma maneira que eu não esperava ali, mas não foi uma surpresa pra mim. Uau. Por que que não foi uma surpresa pra mim? Porque desde os meus 15 anos de idade, eu recebo palavras proféticas do que eu tô vivendo hoje. Uau. Então eu costumo dizer assim, que Deus ele nos surpreende. Mas ele sempre está dando sinais daquilo que ele está querendo fazer para Sim, você, né? sim, sim, sim. Jeremias diz assim, ó, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Uhum, O texto deixa claro que existem coisas grandes e firmes que a gente não sabe, uhum. mas que se a gente clamar a ele e estiver próximo o suficiente dele, nós vamos ter acesso a isso que Deus tem na nossa vida. Uau. Então, com relação às revelações, eu acredito. Uhum. O problema é que é o seguinte, com a internet, você tem um acesso a muitas informações Sim. e você tem os excessos, Uhum. né? Então, se você olhar, meu Deus, é muita. Você tem as pessoas que elas pegam os dons e excedem, extrapolam, e começa aquelas profecias genéricas. Ah, eu sinto que tem alguém com dor.
Eu sinto que tem alguém com desempregado, mas isso é óbvio. É Se você verdade. pega estatísticos, 1000 É, pessoas, você fala alguém que tá com dor, meu irmão. todo mundo. Eu, É, inclusive, levantaria. entendeu? Então, assim, mas a gente não pode deixar que os excessos Sim, sim. invalidem aquilo que de fato é o correto. Uhum. Então, eu acredito sim, não acredito que os dons cessaram, eu acredito que os dons continuem em Sim. vigor, tem um propósito Uhum. e, e só pode ser assim, eu costumo dizer, né? A Bíblia também nos orienta a examinar as profecias, né? Uhum. Eu posso julgar as profecias. Uhum. Isso era um hábito que Paulo ensinou para a igreja de Corinto, porque era uma Uhum. igreja que tinha muitos dons, só Uhum. que também era uma bagunça lá, entendeu? Uhum. Ao ponto de Paulo ter que escrever, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma ordem, dois ou três e depois, vocês, sabe? Uhum. Tem gente que acha que Paulo fez aquilo aí porque tem que ser uma regra. Não, porque ali tava uma bagunça. Então Paulo ele Sim. queria, teve que colocar uma ordem. Uhum. Mas ele fala assim, cara, profetizou, julga isso primeiro de acordo com a palavra. Então, assim, toda Baseado na profecia, palavra, toda né? revelação, ela precisa fazer sentido com a palavra. Esse é o primeiro ponto. Só que, assim, tem muito crente que ele não conhece a Bíblia, ele não conhece a palavra, e o que é a palavra de Deus para ele é a revelação que sai da boca de alguém. Sim. Então, assim, olha que interessante. Deuteronômio 13:13 fala sobre os falsos profetas, Uhum. as características e tal, e fala o porquê que Deus permite o falso profeta. E Deus permite o falso profeta, as Uhum. falsas revelações, porque na falsa revelação, Deus está testando o nosso coração e a nossa mente se ela está realmente no Senhor, se a gente tem conhecimento, se a gente tem discernimento. Paulo até falou assim: é necessário que os falsos se levantem para que surjam os verdadeiros, entendeu? Uau, é sobre Então, isso. então é isso. Eu creio que é verdade, sim. A gente vive isso na nossa igreja local. Uhum. Tem pessoas lá na nossa igreja local com dom de revelação, com outros dons, profecias, Sim. dons de cura. Sim, sim, sim. Já tenho diversos testemunhos na nossa igreja local. Teve uma moça que eu orei, que ela estava 10 anos afastada da igreja, estava com hemorragia há mais de 6 meses, estava quase morrendo. Uau. A plaqueta dela estava abaixo de 10. Estava Nossa. branca, perdendo sangue. A gente foi na casa dela, a gente orou com óleo. No outro dia, ela foi no médico, a plaqueta dela sobe de, sei lá, de 9 ou 10 para 13. E o normal é 14. Uau. A hemorragia estancou e ela foi curada. Uau. Parou de tomar remédio para segurar e ela estava quase morrendo. Então, assim, é impossível não acreditar nos dons se a gente vivencia É isso isso como mesmo. igreja, entendeu? Mas eu acredito sim nas revelações, só que hoje tem muito excesso, né? Você tem o profeta da revelação, por exemplo. Você tem aqueles profetas do Que a Pix, galera. que faz live no Que o pessoal. Instagram, Manda o entendeu? Pix que eu vou te revelar. Mas, Mas assim, também só vai também cai. de quem tá dando voz, É né, para essas isso, cai pessoas. nisso. Tem uma frase, eu não lembro de quem que é, não sei se é do Porsche, que ele falava assim: o falso, o falso mestre, ou o falso pastor, ou o falso profeta é um castigo para o falso crente. Uau. Entendeu? Então, assim, é, só cai nesses revelamentos, nessas revelações do Pix, porque a pessoa ela também é um falso crente, É entendeu? verdade. Então, eu acredito sim. Mas isso é legal de falar, porque traz um discernimento, né? As Uhum. pessoas acabam. Pastor, como orar corretamente? Como é que a gente Orar, faz para orar meu corretamente? Muita gente Deus. fala, gente, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Quais são as chaves? Quais são o segredo da gente entregar uma oração genuína, uma oração que vai falar, o Senhor vai olhar e vai fazer, ó, peraí, ó, tá chamando minha atenção. Tá. Tem um Ó, segredo, se é que tem existe? alguns pontos. Eu vou até abrir a Bíblia aqui, mas o primeiro ponto é que Paulo, doutrinando a igreja, ele diz assim, que nós não sabemos orar como convém. Bom, eu quero tentar estabelecer algumas coisas aqui. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Primeiro ponto, nós temos um Espírito que habita dentro de nós, que ele intercede, ou seja, ele está entre nós e Deus, e ele é como se ele levasse a nossa oração. Uhum, Então a gente nunca vai ter como que eu posso dizer? Nós nunca vamos orar da maneira 100% correta, digamos assim. uhum, Porque às vezes a gente se ilude, a gente não conhece a nós mesmos, mas Deus que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, nos conhece mais do que a nós mesmos, sim. né? Então eu já queria começar colocando esse ponto. Uhum, Porém, Jesus ele nos ensina a orar. Então, se a oração fosse. Eu lembro que eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso e me criticaram porque falaram assim: não, foi o vídeo indicando o relógio de oração.
Hum. Que ele é um relógio que tem 12, né? Como se fosse um Aham. relógio mesmo, Sim, 12 motivos de oração, que você pode usar aquilo ali no seu momento devocional para ser um guia de oração. E aí sim. escreveram lá, não, mas oração não pode, como eu falo, não pode ter esse guia, não tem que ser algo que vem do coração. Enfim, gente, para falar mal sempre surge, né? Mas Jesus ensinou a orar. Não como algo assim fechado, mas como um modelo. Ó, a oração de vocês precisa apresentar isso, Uhum. precisa ter um modelo. E a oração é a oração do Pai Nosso, Sim. né? Então a primeira coisa que Jesus começa estabelecendo é o seguinte: a primeira palavra que sai da boca dele é Pai, Pai, Pai que Nosso. vem do grego Abba, que é como se fosse paizinho, papai. É como se fosse, sabe quando uma criança está aprendendo a falar pai, fala Uhum. papá? É Abba, Uhum. né, em grego ali. Então, pensa comigo, Jesus estava num contexto judaico que, se você olhar o Antigo Testamento, Deus ele tem vários nomes. Então é El Shaddai, é o Elion, né, é Jeová Jireh. Então Deus sempre foi chamado como o Deus da guerra, o Senhor, sabe? Sim. E Jesus ele começa a oração falando assim, Pai. Deus nunca tinha sido chamado de Pai até ali. E Jesus começa dizendo assim, olha, Oh, esse verdade. Deus que é sim o Deus provedor, o Deus, né, poderoso, mas a oração ela estabelece um momento de intimidade de pai e filho, né? Então, a oração sincera, ela passa primeiro, foi Jesus ensinando, primeiro pelo reconhecimento de que Deus é pai. E se Deus é pai, ele me conhece, né? Porque você é mãe. E Sim. você sabe, e do filho, eu falo por mim, só pela cara, Sim. né? Eu lembro Sim. que quando eu era mais novo, que quebrava as coisas lá em casa, Já. quebrava o copo, né? Uhum. Já Aí, ficava cara, todo. minha mãe chegava do O que que você trabalho, fez? não tinha como esconder, porque a mãe e o pai, né, essa figura paterna, ela conhece o filho, só Conhece. não precisa nem falar, você entendeu? Elas estão dando risada ali, porque sabe como Tá, é que é? É assim, sabe que é a vida de, de, é de pai. verdade, né? Então, a oração, quando Jesus diz assim, olha, Pai Nosso, e não é o meu Pai, é o nosso Pai. Então, a oração do Pai Nosso, ela nunca é no singular, é sempre no plural, né? Uau. Ele diz assim, olha, Deus é Pai. Então, a oração sincera é o reconhecimento de quem Deus é primeiro, É verdade. mas um reconhecimento correto, É que isso na mesmo. oração, quando Jesus fala que Deus é Pai, ele está dizendo assim, a oração é relação. É isso que ele está dizendo. Né? A oração não são palavras, não é uma estrutura de começa assim, termina assim, mas vamos colocar a oração como uma relação. E aí, quando a gente olha para a oração como uma relação, muda tudo. Sim, Porque a oração não é uma obrigação. Eu não oro porque está escrito que eu tenho que orar. Eu oro porque ele é meu pai. é verdade. E eu só posso conhecer alguém com quem eu me relaciono. É verdade. Entendeu? Então eu diria que o primeiro ponto, aí dá pra gente pegar só o Pai Nosso aqui e até amanhã. Mas eu acho que o primeiro ponto é entender que a gente não vai conseguir orar tudo, mas a gente tem um Espírito que nos auxilia. Sim, Mas precisamos entender que a oração é um meio de relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa que precisa entrar na nossa mente. sim. Por que que a gente ora pouco? É porque a Uhum. gente ainda não entendeu o verdadeiro significado da oração. É Oração é verdade. relacionar-se. E nessa relação você conhece o seu Deus, né? Então quando Jesus chama Deus de Abba, ele é o nosso pai. Ele é o nosso papai, né? Então você pode ir na presença dele como um pai que te conhece, até mesmo se, sem você falar, né? E aí tem vários outros pontos ali, né? Outro ponto é que nunca é no singular. Uhum. Ah, pastor, é errado eu pedir por mim mesmo? Claro que não. Uhum. Mas a Bíblia diz que Deus nos conhece. Ele diz assim, qual pai que sendo o pior pai do mundo, se o filho te pedir um pão, ele vai te dar pedra? É, Nenhum pai. Porque Jesus estava dizendo assim, olha, a oração, ela é uma relação com o seu pai, e o seu pai sabe o que você quer. Mas agora, quando você olha para a oração também como algo que você pode fazer por alguém, é verdade, pastor. aí também Muda muda. tudo, É, né? muda. Porque não é somente aquilo que eu me relaciono com Deus, e esse é um principal, mas eu também utilizo a oração por aquilo que é nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. O pão nosso. Então, assim, não é só o meu pão. É verdade. É o pão nosso, né? Nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Então, assim, é sempre uma visão mais plural, né? De unidade, de igreja e tal. Mas o tema da oração é maravilhoso. Eu gosto de falar muito disso. Mas, assim, eu diria que o segredo é isso. É entender o Esse é o que é a grande, oração.
Aham. A oração é relação. Não é só Não. palavras, só pedir, 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 pedir. Eu costumo, às vezes, também, eu costumo me policiar muito nas minhas orações. Uhum. Ficar só pedindo, 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 pedindo. Deus sabe o que a gente precisa. Mas o ponto é esse, o relacionamento. Tem dia que eu sento e falo assim, Senhor, eu não tô legal, sabe? Eu não tô bem, eu tô me sentindo assim. Você me ajuda? Uhum. É a Trocar uma sinceridade, né? ideia, sabe? Vai ter vezes que eu vou começar uma oração, Senhor, Deus onipotente, mas Uhum. a maioria delas eu vou trocar uma ideia. Deus, ó, Jesus, vem cá, eu não tô legal. Jesus, me ajuda nisso. Jesus, me ensina. E o engraçado é que eu penso assim, quanto mais autêntico a gente for, quanto mais vulnerável a gente Sim. for, melhor é. Porque, por exemplo, por que que Jesus chamava os fariseus de hipócrita? Essa palavra hipócrita era a mesma palavra para ator. Ah, é? É, mesma palavra grega para ator. E os atores naquela época, era aquele, você já viu aquelas máscaras que tem uma que é sorrindo e outra que é, Sim, sabe? sim, Vem da, sim. da Grécia Antiga, e os Uhum, atores eles eram muito valorizados. uhum, Então o que que é um ator? O ator ele faz um papel, né? Então uhum. assim, o ator ele contracena algo que não é ele de verdade. Sim. Ele está contracenando alguém. Então quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, dizendo assim, vocês estão querendo ser alguém que vocês não são, Ah, né? Então assim, vocês vão para as praças públicas para orar, mas vocês querem na verdade que as pessoas te vejam. uhum. Você jejua, mas você sai com a cara toda desfigurada, por quê? Porque você quer que as pessoas reconheçam, né? Então vocês são hipócritas. Então Deus ele nunca vai abençoar quem nós fingimos ser, Isso mesmo. mas ele nos abençoa sendo quem nós somos. Então assim, não adianta, cara, não adianta fingir os nossos pensamentos, o nosso coração. Davi falou assim, olha, Senhor, tu me sondas e me conhece. Se eu subir ao mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Da Verdade. onde fugirei do teu espírito? Não tem como. Não tem como. Tem que ser. E para acessar tudo isso, precisa ter fé. E como é Isso. que a gente consegue também gerar uma fé genuína? Uma dúvida. Eu não sei se foi você que falou sobre a fé do tamanho do grão de... Foi você, Uhum. não foi? Do grão de mostarda? Replica para nós essa palavra, por favor. Porque o que tem de dúvidas, inclusive eu também, Uhum. sobre o grão de mostarda A e fé sobre como mover os um grão montes. de mostarda. Isso. Isso. É que assim, ó, existe a fé salvífica, ou seja, é Hum, a fé que ela é necessária para minha salvação, e existe a fé que eu exerço uhum. para que algo aconteça. São duas coisas distintas, Sim. tá? Então assim, não existe um tamanho de fé para que eu seja salvo. Não, eu preciso crer Não em tem uma Cristo. É. configuração, né? E essa fé, ela é suficiente a acreditar em Jesus. Agora, nesse texto, quando Jesus fala sobre a fé como um grão de mostardas. Algumas traduções sim colocam do tamanho, né? Mas quando você. Eu lembro que no vídeo eu até mostrei o texto grego e tal. Porque quando você olha o contexto, é só você olhar o que aconteceu antes. O que aconteceu antes? Os discípulos eles não conseguiram expulsar o demônio Uhum. do filho, se eu não me engano, eu preciso ler certinho, mas do filho de um rapaz lá. Uhum. E aí Jesus desce, aí ele chegava e fala, cara, mas por que seus discípulos não conseguiram? Aí Jesus diz assim, ó geração incrédula, tal, até quando, né? Tá, quero que É, vocês mas a fé de vocês precisa ser como um grão de mostarda. Primeiro que assim, Jesus ele está repreendendo, né, os discípulos porque eles não tiveram uma fé uhum. para poder repreender ali os demônios. Mas quando ele usa a figura do grão de mostarda, aí que está o ponto. Você Uhum. precisa olhar para o grão de mostarda, porque se você parar para pensar, ó, a fé do tamanho de um grão de mostarda, qual que é o tamanho do? Você já viu um grão de mostarda na vida real? Não. É muito pequeno. É isso aí. Eu lembro que eu tinha uma dentro da minha Bíblia. Acho que já deve ter Sério? sumido. Eu tinha uma que eu ganhei. Mas é muito pequeno. É muito Sim. pequeno. Então, assim, não faria sentido Jesus ter acabado de repreender os discípulos porque eles não tiveram fé suficiente, né, para poder Sim. expulsar o demônio e dizer para eles que a fé dele tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Uhum. Porque o grão de mostarda é pequeno. É verdade, Você tá entendendo? é meio É confuso, contraditório. é. É contraditório. Então, quando ele usa a figura do grão de mostarda, é a qualidade da semente. O que aquele grão de mostarda pode gerar. E aí, quando você estuda sobre o grão de mostarda, você vê que o grão de mostarda é um dos grãos, é uma das hortaliças que cresce mais rápido. Se você vê, é só você pesquisar na internet. Uhum. Coloca lá, grão de mostarda, você vê um grão, você vê a hortaliça que ela gera. Uhum. É muito grande. Tem algumas características que eu coloquei no vídeo, mas a primeira delas é o seguinte: é algo que cresce, né? Outra coisa,
o grão de mostarda só nasce se você colocar na terra. Uhum. Pega um grão de mostarda e deixa aqui em cima dessa mesa, ele nunca vai nascer. Porque Jesus estava dizendo assim, a fé ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser lançada na terra, ela precisa passar por um processo, mas ela precisa crescer, entendeu? Uau. Terceiro, o grão de mostarda, ela é o único grão que não é híbrido, ou seja, você não consegue misturar o grão da mostarda com outra semente, a semente da mostarda com outra semente. Uhum. Você consegue fazer isso com várias outras sementes. Você pode Uhum. pensar, isso é cientificamente comprovado. Tem sementes que você consegue fazer uma fusão para gerar uma. Sim, sim. A da mostarda não. Você não consegue misturar ela com alguma Com outra nada. semente. Então isso é uma prova de que a nossa fé ela precisa ser pura. Uau. Ela não pode ter mistura, né? Então, basicamente, esse texto é isso. Também deu bastante polêmica esse texto aí, porque tem traduções realmente do tamanho e tal. Mas Sim. a ideia, se você pegar o contexto, a ideia mesmo de Jesus, não faria sentido o tamanho, né? Se ele não estivesse falando da qualidade da semente, porque ele acabou de repreender os discípulos por Sim. ter uma pequena fé. E ele fala isso, por exemplo, quando ele repreende os ventos, ele fala, Uhum. homens de pequena fé. Pouca fé, pequena fé. Porque a fé, ela é algo que pode crescer à medida que você utiliza ela. Entendeu? Uhum. Então, se não faria sentido a fé de vocês tem que ser do tamanho do grão de mostarda, porque o grão de mostarda é desse tamanho. É. Entendeu? Acaba sendo. Uma fé pequena digamos que ela é inútil, né? Ela precisa ser exercitada para que ela É o cresça. sentido daquilo, né? Exatamente. Então, O é a Senhor, qualidade da semente. ele vinha muito com isso, né? Jesus Com, com a era forma. É que nem você está falando, a forma de expressar que muda para tudo. nós, por que que você viu a volta que eu tive que dar pra gente entender? Uhum. As pessoas que ouviram lá, eles já entenderam na hora. Uhum. Por quê? Porque fazia parte da cultura deles, do contexto dele. Tinha muito Verdade. agricultor ali, e o Uhum. agricultor sabe, por exemplo, tome sobre vós o meu jugo. Aí você fala, meu Deus, o que que é jugo? Uhum. Mas os agricultores sabiam que era jugo, que era uma ferramenta de madeira que unia dois animais, que tinha que arar a terra, entendeu? Quando Paulo diz assim, olha, vocês não podem se meter em jugo desigual. Uhum. Para a gente precisa ir lá, né? Esse é um dos caminhos para você ler a Bíblia de forma correta. Você tem que ir lá entender o que significa na cultura e trazer o significado para cá. Então, o jugo desigual é o seguinte: é você colocar dois animais diferentes no jugo. Então, você bota, sei lá, um cavalo e um jumento. O cavalo é mais alto, o jumento é mais baixo. Então, o cavalo você chama ele vem, o jumento empaca. Então, o que é um casar com um jugo desigual? É você ter uma pessoa totalmente diferente de você com relação à fé, crenças e valores. E isso vocês não vão conseguir Não vai poder caminhar. caminhar, Porque a ideia verdade. do jugo é alinhar os dois animais para eles caminharem em linha reta no mesmo sentido. Quando você tem um jugo desigual, vocês não vão caminhar reto. Uhum. Ou caminhar para o lado ou caminhar para o outro. Vocês nunca vão estar no mesmo propósito. Então, tem coisa na Bíblia que, para a época, era muito comum. Mas para nós que somos de outro ocidente, Sim, né? sim, sim. Com outra Totalmente cultura, você diferente. precisa mergulhar na cultura para poder fazer mais sentido o texto bíblico. Uau. Pastor, nós estamos mesmo vivendo os últimos dias? Se a gente pegar Mateus 24, estamos, né? Por exemplo, Quais são Jesus os falou assim que o amor sinais? de muitos, vamos abrir aqui, ó, Mateus 24, que o amor de muitos se esfriariam. Uhum. Você consegue ver isso hoje, viu? Muito. É notório. O amor de muitos se esfriando. Então, assim, a tendência é piorar. Uhum. Essa tendência é natural. Se a gente olha o sermão escatológico, o sermão profético, que é Mateus 24, ele começa dizendo assim, olha, o princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, se aproximaram e tal. E olha que interessante, quando perguntam para Jesus quais serão os sinais, né, ó, versículo 3. Quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Que foi a sua pergunta, né? Uhum. Será que a gente está nos fim dos tempos? Olha a primeira coisa que Jesus disse no versículo 4. Uhum. Assim, ele poderia falar de guerra, que ele fala, né? A primeira coisa Fala que ele de. diz assim, tenham cuidado para que ninguém os engane. A primeira coisa que Jesus fala sobre o fim dos tempos é a marca do engano. Uhum. Surgirão, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então Jesus estava dizendo assim, gente, surgirão falsos cristos. O que são falsos cristos? Pessoas que representem salvação para alguém, sabe? Uhum. Hoje o que a gente mais vê são pessoas surgindo dizendo assim, eu tenho a solução para o seu problema definitivo, né? É E aí a nossa verdade. esperança ela vai naquele produto, a nossa esperança ela vai naquela pessoa. Quantas pessoas seguem gurus da internet e Sim. morrem por essas pessoas, né? É um falso Sim. Cristo. Ele promete uma falsa salvação. Então a primeira coisa que Jesus fala assim, cuidado que ninguém engane vocês. Por quê? Porque nos últimos tempos O que o mais teria engano isso? vai ser uma das marcas principais do fim. Então, Uhum. e se a gente olhar para os dias de hoje, com a internet, então,
Por uma pessoa ser Sim, enganada, Vivian, é daqui para ali. é isso aqui. É isso Qual que aqui. é o segredo para não ser enganado? Conhecer a verdade. Para você que está aqui assistindo a gente, que tá aí com medo de ser enganado. Eu sempre digo, se você conhece a verdade, você não é enganado. É verdade. É muito simples, parece besta, mas é a real. Sim. Só é enganado quem não conhece a verdade. Uhum. E se você parar pra pensar hoje, eu lembro que a gente, nos nossos pequenos grupos da igreja, eu lembro que eu trouxe um estudo, e o estudo falava assim que 80% dos cristãos não leem a Bíblia regularmente. Uhum. 80%. É muita Uhum. coisa, cara. É. E assim, a única maneira da gente conhecer a verdade é por meio das escrituras. Uhum. Por que que muitos vão ser enganados? Porque já não há mais uma sede e um desejo por conhecer as escrituras e, Uhum. consequentemente, a Deus. Então, não quer ser enganado? Conheça a verdade. Uhum. Viva, quem conhece a verdade sente cheiro de falso profeta de longe. Sabe que o que aquela pessoa está falando não faz sentido com as escrituras. Por quê? Porque Uhum. você conhece a verdade. Sim. É É simples, simples, é entendeu? O verdade. problema é que a gente tem uma geração que não se importa em conhecer. É o que fala lá em Oséias. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uhum. Conhecer, É conhecer, verdade. examinar as escrituras, né? Uhum. Conhecer as escrituras. Então, esse é um dos propósitos que eu tenho no meu coração, é fazer as pessoas conhecer a Bíblia. Por mais que seja no Instagram com um vídeo de 1 minuto, mas quantas pessoas mandam mensagem assim, pastor, Uhum. ó, o seu vídeo me fez ir lá para a Bíblia e ler para ver se era realmente aquilo, e eu comecei a ler, cara, o meu desejo de ler a Bíblia voltou. É sobre Aí isso. quando eu olho essa mensagem, eu falo, cara, glória a Deus. Tá, todo o esforço por Tá trás valendo a tá começando a pena. valer a pena, né? Então, assim, e isso é um dos meios, eu acho que, não, o principal meio de você não ser enganado, é conhecer a Uhum. verdade. Então, aí você começa a ver aqui que ele fala, né, sobre guerras, rumores de guerras, Uhum. pai contra filho, filho contra pai, ah, reino contra reino, nação contra nação, terremotos, fomes e tal. E olha que interessante, ele diz, porém tudo isso são princípio das dores. E aí lá no final, ele usa o exemplo da mulher grávida. Você já teve duas Sim, filhas, né? sim, sim, sim. As E dores de parto. exato. Então como que você vai saber dizer melhor do que eu? Como que funciona a dor de parto lá? Tem aquela a dilatação que eles falam, né? Sim. E assim, ó, enquanto menos tempo a dor acontece, quer dizer que o bebê está próximo, é isso? Uhum. Então assim, se É. você sente num espaço muito grande de tempo, isso quer dizer que ainda tem um tempo, Ainda né? tem, vai demorar para nascer um pouquinho. Exato. Quando você começa a sentir isso de forma mais Mais intensa, intensa e, mais rápido. e num curto espaço de tempo, isso quer dizer o Tá quê? Tá chegando. chegando. Então o que Jesus está dizendo? Gente, vai ser como dor de parto. Uhum. Se você parar para pensar, guerra tem desde que o mundo é mundo. Desde Tudo isso que ele sempre. citou tem desde que o mundo é mundo. Uhum. Porém, na minha concepção, nunca numa intensidade tão grande como a gente está vendo hoje. Verdade. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e num espaço curto de tempo. É a mesma alusão Verdade. da mulher grávida. É Então ele falou verdade. assim: a minha volta vai ser igual essa mulher com dores de parto. Vocês vão saber que eu tô voltando quando esses sinais que eu falei pra você vai começar a acontecer num espaço Muito curto de tempo e de frequente. forma muito intensa. É o que você tá vendo hoje. É guerra na Ucrânia. Nunca teve furacão no Brasil, que é um país que Agora está começando a ter é várias coisas que não terremo. tinham antes. Exatamente. E o ponto principal também, né? Que é o amor se esfriando. Não, amor, E aí vem uma consequência de maldade, de muita coisa ruim acontecendo. Sabe uma pergunta que eu vi a gente falando e veio na realmente mente. me veio na mente. Muitas pessoas me perguntam também, e já ouvi também muito na internet questionamentos sobre. Se Deus é bom do jeito que Deus fala que é bom, por que que tem guerra? Por que que crianças sofrem? Por que que tem fome, miséria? Por que, Uhum. pastor? Por que que isso A gente acontece? precisa entender o que que é o mal, Uhum. né? Por exemplo, o argumento que eu sempre utilizo é o seguinte: a luz, o escuro ele existe pela ausência da luz, Uhum. né? A luz ela é luz, mas o Uhum. escuro, o escuro só existe com a ausência da luz. Então assim, a gente tem uma tendência natural a atribuir a Deus, né? E eu creio que Deus rege todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Mas o distanciamento do homem de Deus Uhum. causa a maldade, as guerras
e todos os males que a gente tem no mundo. Sim. Então, eu não vejo o mal no mundo como culpa de Deus. Uhum. Eu vejo o mal no mundo como uma consequência do pecado. Então, Uhum. o que Deus criou, segundo Gênesis, era muito bom depois que ele criou o homem. E viu Deus que era bom e criou, né? Foi no dia 1, dia 2 e tal. No último dia, quando ele criou o homem, ele falou assim, cara, isso aqui é muito bom. É muito bom. Então, tudo que Deus faz é É bom, bom. né? É impossível Deus duelar com o seu caráter. Deus é bom, ele Uhum. é amor. Agora, quando a semente do pecado ela entra no mundo, o pecado ele afeta todas as relações, todas as áreas do homem. Uhum. Então, a relação dele com o próximo, a relação dele com a própria criação, Uhum. a relação dele com o mundo, entendeu? Então, eu responderia essa pergunta de forma assim, mais objetiva, é o seguinte: na minha concepção, o mal é um problema do distanciamento do Senhor. Então, por isso que nós carregamos uma boa notícia. Paulo diz que nós carregamos o ministério da reconciliação. Nossa missão é reconciliar o mundo com Cristo, porque é a partir de Cristo que as coisas são restauradas, entendeu? Então eu diria É que assim, verdade. Deus é bom, sua misericórdia ela dura para sempre, mas a maldade é fruto de um distanciamento do Senhor. É verdade. Distanciamento. E aí gera o mal. É verdade. Pastor, outra pergunta. Diga, vamos embora. Agora vamos embora, as perguntas. Eu perdi recentemente uma pessoa que eu amava muito, né? Uma tia minha. E como é ruim passar pela morte, né? A gente ter que se despedir de alguém. E aí também pesquisando e vendo também outros vídeos, você falou em um vídeo sobre conhecermos, né? Como vai De ser ter no céu a gente a- conhecer, vai ter acesso, como é que vai funcionar? Eu acredito sim que nós vamos encontrar com o Senhor e vamos viver Uhum, todos juntos, né? Mas a gente vai se conhecer, a gente vai entender, poxa, aquela é minha tia ou era meu irmão. uhum. Ó, nesse vídeo que eu falo, é, é uma concepção minha, isso não está claro, muito Uhum, claro nas escrituras, uhum, tá? Então existem pessoas que não vamos reconhecer e tal, e eu respeito, mas eu tenho alguns argumentos, assim, eu olho para a Bíblia e eu vejo algumas bases para que isso possa acontecer. Por uhum, exemplo, a história do rico e do Lázaro. Como que uhum, funciona aquela história? Você tinha um rico, você tinha o uhum. Lázaro, você conhece muito bem a história. Conheço. O rico, quando estava lá no Sheol, ali, né, naquele estado de tortura, você Uhum. lembra o que ele fala? Pra ele ir lá, né? Avisar Avisa lá os meus os, filhos, né, os meus parentes os e tal, parentes. para que eles deem ouvidos, para que eles não venham para cá. Uhum. Como que ele perderia, por exemplo, falando, né, como que ele perderia se a nossa Essa consciência fosse consciência, né? eliminada, Verdade. não faria sentido Uhum. essa fala de Jesus, né? Sim. E aí a mesma coisa acontece com Lázaro, né? Uhum. Então, esse para mim é um dos indícios mais assim evidentes das escrituras de que nós não vamos perder a memória. Então, o que eu acredito? Que, obviamente, as lembranças ruins, né? Segundo Apocalipse diz, ó, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Uhum. Então, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que pode corromper a nossa consciência, isso será restaurado por meio do Senhor. Uhum. Há uma outra passagem na Bíblia que diz que nós, lá nas bodas e tal, nós vamos cear tal com Abraão. Uhum. Como é que eu vou saber que é Abraão se eu nunca vi Abraão? Por Verdade. exemplo, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus transfigurado e eles Tava reconheceram pensando nisso agora, você acredita? Elias e Sim, e Moisés. Moisés, é Eles verdade. nunca tinham visto. Elias e Moisés viveram há mais de 1000 anos atrás deles. E uma das Entendeu? passagens, não te cortando, mas uma das passagens que eu mais gosto é a Transfiguração de Jesus. E também é uma das passagens mais polêmicas em relação a isso. Por que que Elias e Moisés estavam com Jesus lá? Acredito que eu tô. Tá na minha lista de fazer um vídeo sobre isso, mas já posso adiantar aqui. Adiante, É por a nossa. gentileza. Então, Eu já, fechando isso, sim, né? volta depois Creio que na sim. Transfiguração. Eu já estava fechando, mas eu Uhum, creio que sim. uhum. Nós vamos reconhecer, mas nós não teremos os sentimentos ruins que isso pode gerar. Então, tipo assim, Hum. eu brigava muito com meu marido, mas a gente foi pro céu. Aí você fala, meu Deus, você não lavou a louça. Entendeu? Você não vai lembrar desse tipo de coisa. Porque lá a gente não vai ter Verdade. nem tempo para isso. A gente, a gente É vai estar diante do outro. Senhor, entendeu? Vai estar A gente em vai estar diante de outro. Jesus, adorando a Jesus. Adorando ao Então Senhor não vai ter tempo para isso. eternamente. Mas eu creio que a gente vai se reconhecer sim.
indo no Monte da Transfiguração é interessante, porque, olha só, é, é doido isso. Tem coisas que aconteciam com Jesus que não aconteciam com os 12, Uhum. né? Então, por exemplo, é, a, a cura, né, da filha de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, Jairo. Jesus só pediu para entrar Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi orar, só Uhum. tava Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, a mesma coisa. Então, tinham coisas ali, e que depois, se você parar para olhar para esses três personagens pós-Jesus, o quanto eles foram importantes para a história da igreja, né? Jesus estava querendo formar algo neles ali. Então, eles estão no monte, de repente aparece Moisés e Elias, e Jesus ele toma uma outra forma. E há uma voz do céu pela Uhum. segunda vez, né? Porque já tinha sido no Sim, no batismo lá, batismo. mas por uma segunda vez, esse é o meu filho, a ele ouvi. Se não me engano é isso, né? Que ele fala Sim, assim, a sim. ele ouvi. É, Moisés e Elias, qual é a minha compreensão desse texto? É que Moisés e Elias, eles representam duas coisas extremamente importantes para o povo judeu. Moisés, a lei, Uhum. e Elias, os profetas. Uau, Entendeu? é mesmo. Então Moisés foi o homem responsável por trazer a lei. E quem estava Uhum. ali, Pedro, Tiago e João, eram três judeus, né? E Elias eram os profetas. Então ali era como se Cristo fosse o cumprimento da lei dos profetas. Tanto é que, vamos dar um salto lá, no caminho de Emaús, quando Uhum. aqueles dois discípulos eles não reconhecem Jesus, Sim. mas o texto deixa claro que Jesus ele começa a caminhar com eles e começa a falar, a explicar as escrituras, desde Moisés, o texto é muito claro, Uhum. desde Moisés até os profetas, a respeito de si, né? Sim, Interpretando, sim, falando sim. sobre ele mesmo. Então, aquela imagem, aquela figura Isso ali, mesmo. era uma representação de que as leis e os profetas apontavam para uma pessoa. E essa pessoa era Jesus. O Glória a cumprimento, Deus. né, de todos os profetas, o cumprimento de toda a lei, apontava para a pessoa de Jesus. E ele disse, esse é o meu filho. Aí ele ouvi. E aí ele desce, e aí ele já está no caminho ali. Uau. Então eu creio nessa interpretação. Eu amo E é mais essa comum. passagem. Não, Eu me identifico muito. Assim, todas as passagens, mas tem mas tem algumas umas que toca que mais toca, o né? coração da gente. E essa é uma que eu não sei te explicar por quê. Ó, ele Mas, tem muito mais mas segredos, assim, muito mais coisas pra gente trabalhar nessa passagem que não dá pra falar uhum, aqui. Mas, assim, é muito rica. Tem livros só sobre essa. Por que que Jesus precisou se transfigurar? uhum. Por que que ele precisou ter uma nova imagem ali e tal, né? Ter um novo corpo, É, entendeu? São perguntas que dá pra que responder. dá para É, responder. Dá para responder. Ai, pastor, eu vou falar uma coisa pro senhor, é muita coisa, viu? é muita É mulher. muita coisa. E o símbolo do 666? Tem a ver com essa rede social nova? Meu Deus. Que só se fala disso. O threads, né? É, Eu então, não sei nem porque como é que fala mais, cara. porque agora o que se fala é isso. Gente, não faz porque é o símbolo da besta. Então, vamos, É o vamos, anticristo. então vamos abrir a Bíblia? É o anticristo, pastor? Hum, Não é. Não é porque quando o sinal da besta, quer ver, ó? Deixa eu só achar que eu acho que é Apocalipse 13, se eu não me engano. Vamos lá. Ah, tem a questão do símbolo, do número 666, né? E Uhum. do símbolo da besta. Por O, que 6666? Vai começando por aí. ó, Por que esse número? existe a numerologia judaica. Na numerologia judaica, o 7 ele é a perfeição. Uhum. Então o 6 ele é como se fosse aquela tentativa de chegar até Deus ali, mas não conseguindo chegar à perfeição, tá? Uhum. Mas assim, o Apocalipse ele tem muitas interpretações. Uhum. Então o que eu vou falar aqui é da linha que eu carrego, Tá, tá? E eu sei que na internet vocês vão ver, vão ter pessoas pensando diferente, e tá tudo bem, tá tudo tá? bem. Porque é um livro muito simbólico e tudo mais. Mas o primeiro ponto é o seguinte: por que que eu não acredito que o símbolo da besta, ou a marca da besta, né? Uhum. Ela vai ser um chip, ou pode ser até um É. chip, tá? Mas Uhum. é, é porque o texto deixa muito claro que só vai poder. Primeira coisa, que a marca, ela não vai ser algo escondido. Uhum. Ela não vai ser algo que você não vai saber que aquilo é a marca. Uhum. O texto deixa claro que é algo que, ó, eu sou o Que é visível. anticristo e essa é a minha marca. Não é algo Oculto, escondido. oculto. Não, Uhum. não. Pode ser que comece assim, tá? Sei Uhum. lá, de repente, daqui a um tempo é um chip. Mas
quando isso de fato for mostrado à humanidade, isso vai ser algo claro. Uhum. Entendeu? Então você não precisa ficar pra, meu Deus, eu abaixei o Threads e agora eu tô com um capeta no meu celular. Entendeu? Que é isso que tá... O Mas burburinho assim, é esse, isso pastor. foi isso. Quando lançou o chip também. Também foi a Então, mesma cada coisa. ano vai acontecer alguma coisa e o pessoal vai falar que é a marca da besta, Uhum. tá? Outra coisa, com a marca da besta, o texto diz que você não vai poder comer, Uhum. não vai poder comprar, não vai poder nem vender, Sim. entendeu? Então, não dá pra gente falar que isso é a marca da besta, porque a gente não tem nenhum anticristo ainda. Sim. O anticristo nem apareceu ainda. É verdade. Entendeu? Então, é que assim, eu sei que as pessoas gostam desse tipo de coisa, né? Meu Deus, é o anticristo. E isso dá muito certo na internet. Como você falar de Uhum. anticristo, de volta de Jesus, de coisa mística, Ah, pessoal, o pessoal gosta, exatamente. Mas eu tenho uma visão um pouco mais equilibrada do sim. Apocalipse, né? Uhum. Mas esse ponto é o seguinte: ela vai ser uma marca, é o que a gente sabe, tá? Eu poderia ir para muitos lados assim, mas o que a gente sabe, o que a Bíblia diz, é uma marca, que ela vai ser uma marca clara do anticristo. Então, assim, eu sou o anticristo e essa é a minha marca, Uhum. entendeu? E só quem tiver essa marca vai poder comer, comprar ou vender. A partir disso, aí surgem algumas teorias, Uhum. tá? Algumas teorias. Por exemplo, por que só quem tiver essa marca pode comer, comprar ou vender? Isso pode ser uma moeda única, por exemplo, no mundo, Uhum. entendeu? Então, Sim. por exemplo, você tem ali, tem muitas pessoas que falam que essas tentativas, quando a gente olha pro assim, o anticristo e o fim do tempo está muito ligado também a questões de governos, tá? Uhum. Então Sim. a gente precisa ficar muito de olho nos O que nossos está governos, no acontecendo hoje, mundo, né? exatamente. Uhum. Então, quando você tem um governo que tem uma proposta de unificação, Uhum. tá? Do dinheiro, aquela coisa toda, Uhum. Uma pode ser solução, né? pode ser um indício de que Uhum. isso pode ser. Agora, por exemplo, se o mundo todo tem uma moeda, muitas pessoas falaram que a criptomoeda Uhum. pode Também. ser também a A marca marca. da besta. Partindo do quê? Do ponto de que só quem tiver pode comer, comprar ou vender. Então, assim, se eu consigo unificar no mundo todo uma moeda só, obviamente, e eu só posso comprar com ela, entendeu? É Então, verdade. mas assim, isso é especulativo. Eu não Uhum. posso chegar aqui pra você e falar, E não, falar, é e uma quem diz verdade. que o Threads é a marca da besta, tá errado. Uhum. Porque não tem como a gente cravar nisso. Quem diz que o chip que você botar é a marca da besta, É não tem verdade. como, porque a gente não tem nenhum anticristo de forma clara, eu sou o anticristo, que vai ser claro, ele vai Uhum. perseguir os cristãos, né, Uhum. vai lá na grande tribulação, vai matar as duas testemunhas, enfim. Uhum. Então a gente precisa Uhum. ter o anticristo primeiro para ter a marca, entendeu? Ou as duas juntas, vir junto. Então, assim, é que às vezes eu sou um pouco mais equilibrado, tá? Sim. Eu O poderia pessoal que. fica mais, Eu fica poderia chegar. Gente, emocionado. cuidado, Freds Não é o baixe. Satanás, é o capeta. Mas, enfim, é os cuidados que a gente tem que ter. E se você pegar, eu até vi um vídeo. Tem uma fonte do Instagram, que é o arroba, Sim. que você coloca o arroba, é o mesmo símbolo do Threads. Ah, é? É Eu de uma nunca. das fontes lá dos stories. Se não me engano, eu acho que é a de cá, da esquerda, assim. Você coloca o arroba normal Sim. e escolhe aquela fonte, vai ser o mesmo símbolo do Threads. Aí. E o pessoal tá falando que é a marca da besta. Né? O pessoal Mas assim, gosta, né, tudo, eu gente? acho que são informações. A gente pensa que é besteira. E realmente, depois que você vai ver a fundo, realmente é. Porque a gente volta lá no começo, é a falta do conhecimento, né? Da leitura, do Cuidado para que ninguém relacionamento vos do engane. Senhor, com o relacionamento, Exato, dos enganos. exato. E ali as pessoas vai propondo soluções rápidas. Não, vem para cá porque você vai estar protegido. É Não, faz isso. isso que você vai estar protegido. E não precisa ter esse misticismo, né? É E uma simples. um dos significados da palavra anticristo, uma delas é anti, então eu sou contra, Uhum, mas a segunda é aquele que é superior a, sabe? Superior a uhum, Cristo. Então, João, nas suas epístolas ali, ele também fala sobre o espírito do anticristo, que já está em nosso meio, entendeu? Então a gente uhum, tem a pessoa do uhum, anticristo, que vai uhum, ser uma pessoa, tem algumas teorias sobre se vai ser um homem ou uma mulher, enfim, a gente não sabe. Mas existe o espírito do anticristo, uhum, que é aquilo que o anticristo promove ou deseja fazer de forma completa quando surge o anticristo, mas ele já permeia o nosso meio. E é uhum, o que João também fala sobre o espírito do anticristo, uhum. que é Sim. aquele que é anti ou aquele que se coloca no lugar, ou seja, não, Cristo não é o suficiente. Eu sou o seu salvador, entendeu? Uhum. Eu tenho a solução para tudo isso. É Então, verdade, pastor. dizem que o anticristo, né, tem essa compreensão também, que ele vai apresentar como se ele fosse um salvador da humanidade, entendeu? Então, assim, ó, tá todo mundo, né, lascado, assim, sem dinheiro,
pobre, difícil a vida, e ele vai se apresentar como O, um Messias, um o Salvador, Salvador, né? né? Como um objeto de adoração. E ele vai ser ali o centro, né, de tudo. Cuidado para não sermos enganados. Outra Exatamente. vez na Se a gente palavra. lê as escrituras, É isso mesmo, só é gente. enganado quem não conhece a verdade. É verdade. Exatamente. Pastor, ai, pastor, Passa muito o rápido, meu tempo voa. Deus. Eu preciso perguntar a última Pode coisa. perguntar, manda. A gente fala sobre o céu, que nós vamos, né, estar com o Senhor, que Ele vai ser o centro de tudo, vai iluminar a cidade. E em Apocalipse descreve, né, uma cidade linda, maravilhosa. E eu creio muito nisso. E uma das coisas que me chama a atenção são as mansões. Tem algumas versões que o livro fala que vai ter mansões. Essas mansões, eu acredito que seja uma simbologia, Uhum. né? Mas o que significa essas mansões no céu? Porque eu acredito que o Senhor é o suficiente. A gente não Sim. vai precisar ter uma casa para morar, né? Eu acredito nisso. Mas como é que você consegue explicar de uma forma clara essas mansões para gente, para os meus amigos que nos acompanham? Então, a questão do Apocalipse, ela é um livro muito simbólico, né? Uhum, Muito simbólico. Então, assim, imagina você tentando descrever algo baseado naquilo que você viu até o momento. Então, do uhum, tipo assim, ó, lá no começo do Apocalipse, João vê Jesus em uhum, sua forma plena. Ele até morre, desmaia, mas uhum, no grego ali é como se ele morresse mesmo, uhum, tá? E como que ele descreve? O seu cabelo era branco como a uhum. neve, né? Os olhos É, como os fogo, olhos né? como fogo, neve, fogo, latão Latão reluzente. reluzente. Uhum, Isso são palavras que ele conhecia na época, uhum, que ele usou para tentar descrever. É igual quando você vê algo que você nunca viu, você fala, cara, isso aqui. Tipo, igual quando você. Por exemplo, uma fruta. Tâmara, uma vez me falaram, tâmara, não sei nem o que, é uma fruta. uhum. Aí você pergunta, cara, mas que gosto tem? Sim, Aí você vai falar assim, é parecido, sei lá, com um pouco de laranja, né? Você vai falar, Pera isso. Por quê? Porque você está tentando encontrar algo que. parâmetros, assim, da sua realidade para poder explicar algo que não é comum, não é normal, Uhum, entendeu? Então o Apocalipse, ele é muito assim. Então, o uhum, primeiro ponto, o Apocalipse foi escrito ano 90 ali, mais ou menos os historiadores datam. Há quase 2000 anos atrás. uhum, Então, como era o mundo há 2000 anos atrás? Então, tem muita simbologia. uhum, Então, quando você vai lá para o Apocalipse, você vê que novos céus e nova terra, e aquela coisa uhum, toda, é, eu enxergo como uma simbologia, como uhum, se fosse um lugar no Senhor, sabe? Então, assim, o que mais tinha na época de esplêndido eram os uhum, palácios. Porque uhum. eles estavam na época do Império Romano. Sim. Procura na internet aqui como eram os palácios do imperador. Uhum, Era todo feito de ouro, era um negócio extremamente. Então, era o que eles tinham mais de. Por exemplo, se o Apocalipse fosse escrito hoje, talvez ele falaria assim, mansões. Entendeu? uhum, sim. Porque hoje, quando você pensa numa casa gigantesca, você pensa numa mansão e Uma tal. mega mansão, É, né? então eu creio que é algo simbólico que representa algo esplêndido, algo grande. E ele Uhum, usa essa simbologia da mansão, porque uhum. não faz sentido ser a casa, gente. Não faz sentido ser casa, É, porque imagina as milhares e trilhares de pessoas que terão no céu, sim, né? sim. É, então Jesus falou assim: vou preparar-vos um lugar. Ou seja, um lugar. Não necessariamente é uma casa, não vou preparar uma casa, né? Então, eu creio que foi uma simbologia, né? Uhum, Resumindo, uma simbologia que explica um lugar de habitação, né? Que era a imagem que ele tinha na época da habitação mais esplêndida era o palácio, por causa do seu contexto, né? E essa é uma das maneiras da gente ler a Bíblia de forma um pouco mais madura, é entender o contexto da época, entender quais eram as palavras, a realidade, e aí você consegue trazer para nossa para realidade nossa um realidade. pouco mais equilibrado, entendeu? Então eu diria que é uma simbologia para algo esplêndido, onde nós estaremos com o Senhor, e a mansão, né, depende da palavra ali, é algo que ele tinha na época, era a referência que ele tinha na época para poder descrever algo grandioso. Grandioso, É, né? algo grandioso. E seguro E também, seguro, né? exatamente. Que quem que entrar no Palácio de É, César? é. Você não é nem doido, entendeu? Então era isso. Eu já encaro mais como simbólico. Tem umas linhas que já encaram de forma mais literal, né? Uhum. Respeito também, mas eu enxergo mais ou menos dessa Ah, maneira. legal. É uma forma bem clara de trazer, né? Sim, Para sim. as pessoas entenderem. Pastor, nosso tempo acabou. Que Ai, meu pena. Deus.
mas eu agradeço de coração mesmo por ter aceitado, por continuar sendo esse instrumento nas mãos do Amém. Senhor, você, sua esposa, a igreja beriana também. Vocês continuem levando mesmo essa palavra do Senhor para trazer, resgatar vidas, né? Isso é muito importante. Amém. Trazendo a verdade, né, com fundamento de verdade. Sim. Pastor, faz uma oração para as pessoas que estão nos acompanhando, por Amém. favor. Vamos orar. Quero Vamos orar. orar? Senhor, te agradeço, Pai, por esse momento, por essa conversa, por esse bate-papo, Senhor. E minha oração, Pai, é para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir posteriormente. Eu oro nesse momento para que o Senhor gere uma fome no coração de cada um. Pai, que eles queiram aprender, que eles queiram conhecer mais e mais o Senhor. Espírito Santo, eu te peço nesse momento, comece a agir no coração de cada um que está ouvindo essa oração, ó Pai. Amém. Que eles cresçam, que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor fortaleça cada um, que o Senhor abençoe, que esse podcast, que essas palavras, tudo que foi dito aqui, chegue a milhares e milhares de pessoas. É o que eu oro, Pai, te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe a você que nos assistiu. Até a próxima. Tchau. Amém. Obrigada. De coração. Tamo junto. Glória a Deus.